Maravilha, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Escola em Voz. É tão bom ter a sua presença, a sua companhia, e nós estamos sempre aqui à sua disposição para poder receber a sua dica, também os seus comentários em todas as redes sociais, nas mais diversas plataformas que estamos inseridos, que o Rony vai citá-las, porque eu sempre esqueço de uma ou outra, mas é muito bom. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para que a gente possa compreender melhor como que o público está acompanhando cada um dos episódios que a gente traz aqui para vocês. Eu sou Anderson Gross, estou ao lado, sempre na presença do meu querido amigo, colega de mesa, Rony Bashi. Rony, o que que nós temos para esse episódio? Grande Anderson, mais uma vez aqui, né, para tratarmos de temas relevantes à educação. E hoje a gente tem o grande prazer de receber aqui a Manuela Pereira, que é presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Tubarão e Região Sul, a AMASul, e também diretora clínica do Grupo Pipa. Mas eu acho que a gente vai começar essa conversa aqui com a Manuela, né? Mas peraí, tu Já. tem que falar das redes sociais, eu não falei das redes sociais, do Spotify, do... Ah, tu quer que eu diga Eu quero que você... realmente? É que você Ah, que cuida dessa parte, daí eu sempre esqueço de uma ou de outra. Antes de entrar então É. no papo propriamente dito com a Manuela, eu quero reforçar com a galera que está nos assistindo que nós estamos aí no YouTube, com o nosso canal Tá, esse eu principal, sei, né? esse eu tô... Áudio e vídeo em bom tom no YouTube, o nosso Graças a canal quem? Graças a Escola em quem? Voz, Graças a... ao nosso querido Johnny, né? E a sua produção aqui do Top Master Studios, aqui em São José, Santa Catarina. Sempre com essa presença espirituosa que ele tem, nos ajudando sempre na produção, Ele junto é com a a Cal, Cal né? e a Adri lá nas edições. Valeu, É timaço, hein, Rony? verdade, é verdade. É um time que a gente presta reverência sempre que estamos aqui. Bom, galera, a gente está no YouTube, nosso canal principal. Estamos também na Amazon, estamos também na Apple, nos canais de podcasts e também no Spotify. Será que o Bezos já nos ouviu na Amazon? É só se ele quiser mandar a gente pro espaço, né? Porque a, a ocupação dele hoje tem sido mandar pessoas ao espaço, né? Eu não sei se Tem que realmente trazer de é. volta, né? Ou nas caixinhas dos depósitos aí das centrais de Da distribuição da Amazon. Amazon. Bom, estamos nesses canais. Você pode escolher o canal de sua preferência. Se você estiver aí dirigindo, procure um canal de áudio, né, para escutar o Escola em Voz. Caso contrário, você pode olhar para Na esta lata academia. bonita do Não, Anderson dá, aqui, mas né? na academia Sempre, né? também dá pra ouvir Também na no academia aí, Spotify. praticando aí o seu esporte ou o pessoal hoje vai para academia e fala que vai treinar, né? Na minha época o pessoal ia fazer academia, ia fazer Sim, musculação, ia vou fazer fazer essas academia, coisas. sim. Hoje o pessoal fala que vai treinar. Sei lá o que que muda Cara, acho nessa que a nossa gente aí. convidada não quer, ela quer conversar. A gente só... Hoje estamos aqui, né, com essa incrível convidada, fazia um tempo que a gente queria trazê-la, a gente E já vem faz aí, tempo, hein? Puxa, já que faz agenda um difícil, verdade, caramba! a gente já vem conversando já faz um tempinho, né. Desde que a gente começou a montar a lista dos primeiros convidados. Ela já estava no nosso Já primeiro era um projeto, nome que a gente já tinha já levantado para estava na primeira lista. poder entrevistar, né. E é uma grande honra te ter aqui, não é. E gostaria que tu mesmo fizesse a tua apresentação, né, quem que é a Manuela, de onde que ela veio, e começamos uma conversa por aí nesse sentido, a partir da tua apresentação. Tá certo, obrigada pelo convite. E realmente, os últimos meses foram bem corridos, tem sido cada vez mais difícil. Eu sou a Manuela, sou de Tubarão, nasci e resido lá até hoje. Eu sou casada com o Tiago e nós temos 3 filhos, né, Miguel, Benjamin e Melina. Sou formada em psicologia, sou formada desde 2011. Porém, em 2018 foi que eu comecei na área clínica. Antes eu trabalhava em empresas, dava treinamento, fazia entrevistas, fazia essa parte de gestão de pessoas. E aí, com a maternidade, os desafios que a maternidade trouxe para minha vida, eu precisei ressignificar, né, minha carreira, minha rotina. E tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês disso. Você citou o Benjamin, a Melina E o e o Miguel. Miguel. Pois bem, Melina, Benjamin e Miguel. Trigêmeos?
Sim, É. trigêmeos. E aí, quando você descobriu que ia ser mãe de trigêmeos, qual foi a sensação e o impacto? Então, é uma das minhas lamentações é que nós não filmamos esse momento, mas deveria ter filmado. Porque a cara do meu marido era impagável. Não, ainda é impagável ser mãe de trigêmeos, né. Financeiramente o negócio É que quase impagável. impagável, é. Então, nós tivemos uma primeira gestação que não evoluiu. E aí depois dessa perda, né, eu tive um aborto no início da gestação ainda, algo que é comum, infelizmente, né, acontecer com Sim, muitas mulheres. E após isso eu tive alguns problemas hormonais, algumas dificuldades, e o meu médico me prescreveu uma medicação. Muita gente tem curiosidade se foi fertilização, algo assim, né? Não foi, gente. Então o meu médico me prescreveu um indutor de ovulação. Que é uma cartelinha, um comprimidinho que se compra nas farmácias, na época nem receita precisava, assim. E esse remédio, provavelmente, um dos efeitos colaterais é a possibilidade de liberar muitos óvulos, mais de um óvulo. olha só. E aí, no primeiro mês da medicação, numa única cartela, a gente já, teve o positivo, né, a gestação, e no primeiro ultrassom, a gente não conseguiu ouvir o batimento cardíaco, ainda era muito cedo. Eu muito ansiosa, marquei o ultrassom assim, né, que já Sim. tive o positivo, mas o médico, num primeiro momento, viu 2 e o meu marido trabalhava na área de TI nessa clínica na época, então já conhecia o médico. O médico: "Parabéns, Tiago, olha aqui, né, tem 2 provavelmente vão ser 2 bebês e tal". E aí ele me perguntou: "Manu, tu fez fertilização?" Eu falei: "Não, tomei Clomid". "Não, então volta, vamos dar mais uma olhadinha". E aí ele achou o terceiro escondido Olha só. atrás dos 2. E aí meu marido já estava apavorado, né, e eu rindo de nervoso. E ele: "Não, Thiago, nem te apavora que não são 2, são 3, né". E realmente, assim, foram 2 semanas de choque, a gente fala, assim. 2 semanas, era uma semana que a gente tinha aniversário infantil, e nós fomos no shopping, a gente lembra bem dessa cena. A gente foi numa dessas lojas que tinha roupa infantil para comprar um presente e a gente começou a olhar o preço, assim: "Meu Deus, vezes 3, vezes 3, vezes 3, Imagina, socorro!". fralda vezes 3. Não, então Foi a minha primeira pesquisa no Google essa, quantas fraldas a gente gastaria em um ano? eu acho que hoje tem essas contas, né, tem É, aplicativo pra isso, tem é pra uma estimativa de estimativa. 7.500. Uau, Por num primeiro criança? ano. Não, para os 3, isso, é uma Por ser estimativa de assim. 2.500 fraldas um ano, uma criança. Caramba, aí. Eu queria fazer essa conta financeira uma hora, só pra ter uma ideia. Melhor não, não. Mas ao mesmo tempo que gera essa preocupação, eu acredito que deva ter gerado uma imensa felicidade, né? Porque Imagina, queria um, Sim. três veio vidas, 3. né? Imagina, é lógico, né? Você tem todo o contexto de preocupação que você já começa a ter ali no planejamento, né? De ter, em vez de um, 3 berços. Mas Mas no início você não precisa de 3 berços, né, porque eles é, cabem tudo num só. Então, a gente fez mais ou menos isso, mas eles não gostaram muito. Ah, é E mesmo? aí a gente deu uma afastada, assim. Tu viu só? e assim, com a indução através dessa medicação, a partir do momento que você descobriu que tinha o trigêmeos, né? A gestação de trigêmeos, a partir daí também correu tudo bem, tudo certo? Como é que foi esse período gestacional para ti? Então, depois desse primeiro ultrassom foram 2 semanas de choque, Sim. e em seguida, ali na 7ª semana, eu tive um sangramento, e aí a gente percebeu como a gente queria os 3. E aí esse medo de perder um deles que fosse, assim, né, a gente percebeu, eu e meu marido, a gente se olhou: "Não, vamos orar, vamos pedir para Deus guardar os 3 porque a gente quer os 3". E em seguida a gente fez outro ultrassom que constatou que estava tudo bem, tudo tranquilo. A minha gestação foi maravilhosa, assim. Eu tomei todos os cuidados que precisava, né. Eu não sou uma pessoa que frequenta academia, eu não sou uma pessoa que faz atividade física e muito menos que se alimenta bem. Eu sou uma pessoa, assim, realmente problemática nessas áreas. Porém, na gestação, né, fiz o repouso, caminhada, alimentação com nutricionista. Eu penso que toda gestante, claro, tem que tomar essa medida, sem não tem, né, como você fazer diferente.
Mas quando você tem 3 ali dentro, eu acredito que o peso de tomar essas medidas e a preocupação, o cuidado aumenta, né? Porque, como você disse, não quer Bastante. perder, né? Isso, E e é uma gestação de risco. Toda gestação gemelar, ela é considerada uma gestação de risco, porque o corpo da mulher, ele é preparado para um bebê. Uhum. Então a gente tem que nutrir 3 bebês e ao mesmo tempo se manter saudável, e o risco do parto prematuro. hum, Então esse era o meu maior medo, porque uma das primeiras coisas que eu fiz, e a gente tem várias decisões que elas são boas, mas são ruins, né. Então eu entrei num grupo de WhatsApp de mães de trigêmeos do Brasil. Para aumentar a ansiedade, Va- né? va- Logicamente, para poder. É, que- não é compartilhar a princípio a ideia era, né, compartilhar as sempre a ideia no angústias. início é sempre boa. Mas realmente, assim, né, quando tá tudo bem, a tendência é não se falar sobre isso. Isso. E a gente fala e compartilha quando as coisas estão ruins, Ô, mano, difíceis. só um detalhe rapidinho. Essa é a primeira mãe que entra em grupo de WhatsApp antes da natalidade, tá? Porque nós temos uma discussão permanente aqui nos episódios, que é o terrorismo que os grupos de WhatsApp das mães fazem nas escolas. Então então antes de matricular os seus filhos em escola, você já estava no grupo de mães causando terrorismo. Já estava lá, então Ou mães sofrendo, né? muitas gestantes de múltiplos, né, a ideia desse grupo específico era de gestante, tinha outro grupo dos bebês que já tinham nascido, mas as gestantes, muitas intercorrências na gestação, perdas Ai, gestacionais, UTI neonatal, partos com 28, 30 semanas, de muito risco, e aí muitas vezes, né, o risco de sequelas desse parto prematuro, né. Bebês prematuros, eles são um grupo de risco para diversas condições, né, deficiências, enfim. E aí com medo, né, com receio, eu cheguei para o meu médico, falei: "Olha, com 26 semanas eu entrarei de repouso". E aí ele na hora só concordou e tal. Eu trabalhava como CLT em 2 empregos, né, preparei as 2 empresas, depois você passou a treinei, trabalhar em 3 empregos. agora eu Não, trabalho em mas vários foi, empregos. foi uma decisão sua, não foi do médico que te acompanhava. É, foi uma decisão minha, né, Aham. e eu já tinha comentado com ele, ele só acenou, e aí eu preparei tudo para 26 semanas entrar de repouso, para correr menos riscos do que eu tinha visto que as meninas compartilhavam, né, as que já tinham passado por esse processo. E com 26 semanas eu estava muito bem, mas eu sentei na frente do médico e falei: "Agora eu vim pegar meu atestado", porque eu já treinei a outra pessoa na empresa, tudo ele: "Eu não vou te dar atestado, tu não tem nada, tu tá super bem". Eu falei: "Não, o senhor vai me dar atestado, porque é uma gravidez de risco, o senhor pode escrever aí que o senhor vai me dar atestado e eu tô entrando de repouso". E assim o médico fez, ele concordou, eu falei: "Não é uma gravidez de risco?". "É". Falei: "Então é essa a condição, né". E aí eu entrei de repouso com 26 semanas sem nenhum sintoma, sem nenhuma preocupação, e assim eu fui até as 35 semanas. Foram 8 meses, o parto foi agendado, porque eu não conseguia mais dormir e comer. Olha. Ganhei 19 quilos, fui uma gestante exemplar nesse sentido, e chegou no final eu só estava tendo surtos por não conseguir dormir. Imagina o que que é não dormir e comer, Questão de né. mobilidade mesmo. Sim, a última semana eu já fui para casa da minha sogra, porque eu mal conseguia levantar para pegar um copo, a minha barriga era muito grande. E aí eles se mexiam e contraía e doía, né. E aí no final eu perguntei para o médico, falei: "Olha, eles já estão com 2 quilos?". No ultrassom ele: "Olha, já estão com 2 quilos". Eu falei: "Então se a gente puder marcar o parto e tiver certeza que eles estão seguros, pelo amor de Deus, É o agora. senhor agenda esse parto, porque eu não aguento mais". E aí mesmo assim tinham riscos, então ele só aceitou agendar o parto na condição de terem 3 vagas de UTI neonatal disponíveis. A nossa cidade só tinha um hospital que tinha UTI neonatal, com poucas vagas Deixa eu voltar um pouquinho pra geralmente cá, pra ai, frente. não. Pode voltar. E que geralmente estavam ocupadas. Uhum. Então, E uma quantas UTIs no neonatal tinha tem? que ter 3 vagas, na minha cidade só tinha uma UTI, mas eu não sei o número de vagas que tinha, mas era sempre cheio, sempre Ainda a cheio. gente vive esse dilema ainda Sim, a gente sim, ainda sim, enfrenta sim, esse problema Muito, sim, ainda muito. isso sim. é E aí, tô olhando para um lado que Tubarão é um polo de saúde, tem Sim. 3 hospitais em Tubarão, não é? É uma Acho que hoje tem situação, 2, né, 2 e é um um complexo centro, um hospitalar ali, complexo, isso. é.
E isso É. realmente existe ainda, E né? muitas mães, assim, da cidade, da região, que são deslocadas para outras regiões, para Joinville, Sim, para porque é UTI neonatal que se chama, né? sim. Tá, vamos lá. Essas crianças que elas estão ali, geralmente ficam dias, semanas. Não é uma desocupação rápida, né? Depende, Né? Ela não é, depende. sim, mas ela é algo assim que é muito sensível. Na verdade, tinha que estar sobrando e não faltando, né? Seria o ideal, Né? né, por prevenção, seria o ideal. Mas eu sei que a gente descobriu, né, que teriam as esperadas vagas no final de um dia, então 6 horas eu recebi uma ligação: "Olha, pode pôr as malas no carro, Ó. 8 horas da manhã te esperamos aqui no hospital". Eu falei: "Ai meu Deus, é agora", né, é verdade, eu vou ser mãe. E apesar de ter o sonho da maternidade, meu marido também, né, eu era uma pessoa complicada com crianças, eu nunca tinha trocado uma fralda. E era aquela pessoa que tinha ânsia de vômito, assim, meu Deus, uma fralda de cocô era uma coisa assim, né. E eu falei: "Ai, eu tô ralada, né, como é que vai ser essa rotina 3. nova, essa vida nova?". E não, aquela Manuela mal sabia que trocar fralda seria o mais fácil. Era o menos complicado que vinha pela frente, assim, né. O parto foi super tranquilo, eles não precisaram da UTI neonatal, foram os 3 para o quarto comigo, nós ficamos 10 dias no hospital e tivemos alta. Então, e aí veio os desafios de amamentação e outras coisas mais, mas no geral foi uma gestação, assim, E maravilhosa. tu teve acredito que uma mobilização familiar no teu entorno para poder Sim, Essa rede ajudar, de sim. né? apoio é É, fundamental, né? Porque. Sim. A minha primeira preocupação foi em relação às fraldas, a minha primeira pesquisa, né. E eu lembro que eu e meu marido, nós somos cristãos, a gente, né, acredita em Deus e confia muito na provisão dele, no cuidado dele, assim. E quando, o parto foi agendado, nós tivemos um chá de bebê da igreja que a gente frequenta, a chá de gente bebês. chá de bebês, o chá de bebês das 2 famílias, da minha família, da família dele, e na época ele trabalhava num complexo hospitalar, e os médicos, os funcionários se juntaram e a gente teve um chá surpresa Olha, também na empresa que ele trabalhava, assim. E eu lembro que a gente contou e quando as crianças nasceram nós tínhamos quase 11.000 fraldas. Olha só. nossa, que legal. Então Vocês assim, acreditam né, que quando eu era pequeno, Imagina se porque tinha tocar chá isso. de chá de bebê, era um parto. e aí teve o chá de bebê na minha família e eu quis participar e fiquei lá incomodando pra participar e tal. E aí, não sei se foi uma tia, uma vizinha, alguém chamou no meu canto e disse assim, ó, tu não vai querer participar do chá de bebê? E eu falei, por quê? Por que que eu não vou poder participar? É que o chá de bebê, eles pegam uma fralda de bebê com xixi, que é aquelas fraldas de pano da época, Aham. e cozinham na panela e servem para as convidadas e para a mãe, para o bebê nascer saudável. Quem te contou isso, Aham, cara? eu falei assim: "Ai, que Uhum. nojo, então eu não quero". Eu sei que foi o jeito que acharam pra Pra Te, se te, livrar se de te, livrar de mim. te mim. mandar pra longe? Cara, e eu fui descobrir, não faz muito tempo que o chá de bebê Não era isso. não era de xixi de bebê de verdade. Que perigo. É Não, isso mas aí, ó. foi super criativo, né. Foi, não, Foi, é né, uma criativo. pedagogia da época, né, professora, né, professora não, psicóloga, né, desculpa, porque a gente tá sempre com o professor aqui, mas assim, uma pedagogia reversa, né, cara, então deu certo, conseguiram me afastar. O Foi objetivo criativa É. a história. Não, foi, eu achei fantástico. Manuela, e a partir daí, com essa mobilização familiar, foi pra casa e como é que foi isso? Como é que se virou? então, nós ficamos 3 meses na casa dos meus sogros, eles recém tinham se aposentado, então eles nos Ó, mas ajudavam deu na tudo certo, hein, puxa. tudo, Deus cuida de detalhes, assim, né. A minha mãe ainda trabalhava, mas ela vinha nos dias intercalados, e o meu marido, né, conseguiu tirar férias aquele primeiro mês, então os 3 primeiros meses foi de muita, né, Rede de de escala. apoios. Completa, assim, né, muita visita, os presentes, ajuda das pessoas também, eu já sabia que eu não iria conseguir amamentar os 3 exclusivamente, mas tinha esperança de intercalar, de Sim, conseguir, e eu não consegui, foram 30 dias de muita luta e eu não consegui, então tinha mais o leite para sim. comprar de 3 crianças, né, então a gente recebeu muita ajuda realmente da família, da igreja na época, meu marido tinha um trabalho comum, né, Sim. normal, um salário normal, eu já estava com a perspectiva de sair dos empregos assim que eles nascessem, né, e a gente tinha muita preocupação, assim, realmente, como nós iríamos nos manter. Eu queria entender por que que esse leite é tão caro.
Né? Por que que tem que ser tão absurdamente caro? Então, pode ser um pouquinho mais caro, mas não precisa É. ser uma coisa Assim, tão exageradamente cara, durante né? alguns meses, a gente precisou bancar, eram quase R$ 1.000 por mês na época, o ano foi 2015 que eles nasceram, foi final de 2015, 2016. Durante alguns meses a gente precisou realmente bancar, e depois de muita burocracia, de muito ir atrás, por alguns meses a gente conseguiu com a ajuda da prefeitura. Então, Sim, por serem múltiplos ou crianças, né, que têm às sim. vezes uma necessidade específica sem lactose, tem essa possibilidade, a gente tem esse direito, né, de conseguir, mas tudo é muito burocrático, É feito né. para desistir, né? É É, mais ou é, menos é isso, feito para assim. desistir, né? Que dó, né? Tu falou aí em direitos, né? E aí você tocou nesse assunto do leite. Eh, ao meu conhecimento, tu és uma pessoa que sempre buscou e sempre lutou pelos direitos. E aí talvez a gente entre agora numa questão específica acerca dos teus trigêmeos, que são autistas, não é? Como é que foi essa descoberta para vocês? Como é que vocês lidaram com isso num primeiro momento em casa, em família? Porque você já teve eles como mãe e profissionalmente psicóloga, né? Sim. Mas não na área clínica, na área Não. organizacional, né? Então E era um assunto que você não tinha domínio. não, durante 5 anos de faculdade de psicologia, a gente nunca ouviu falar e nunca fez nada, nenhum atendimento específico de autismo na época, assim. Hoje isso está mais em alta na academia, né, mas na época eu lembro que eu fiz 2 testagens com 2 crianças com suspeita de TDAH, e ponto. Foi aí a minha experiência O máximo que acadêmica. você chegou perto Né, e então de assim, laudo. já tinha escutado falar, Sim. tinha, uma criança com diagnóstico na época na igreja que nós frequentávamos, né, onde a gente estava inserido, mas era um conhecimento bem superficial. E aí depois que eles nasceram, né, a gente tinha as preocupações de ganho de peso, dessa manutenção, desse cuidado, né, com leite, com roupa, enfim. E os 11 primeiros meses foram muito tranquilos. Como psicóloga, né, na época eu falei: "Não, eu vou ler, vou estudar sobre". E aí eu devorei na época um livro que o nome desse livro é Encantadora de Bebês, não sei se vocês já ouviram Já ouvi falar. falar. Então ele tem toda uma rotina, ele traz estratégias, né, para implementar para que o bebê tenha uma rotina. E eu lembro que eu devorei esse livro e eu comecei com 3 meses a implantar essa rotina, o tanto que com 4 meses eu consegui sair da casa dos meus sogros e voltar para minha casa sozinha. E o meu marido voltou a trabalhar e a gente conseguiu uma pessoa da igreja para me ajudar meio período que vinha, né, que era a hora que eu precisava ir para a cozinha para fazer a comida, para lavar a roupa, então a gente conseguiu fazer isso. E eles dormiam no mesmo horário, acordavam no mesmo horário, eu conseguia colocá-los para dormir sem precisar embalar, a coisa funcionou, assim. Durante 11 meses eu estava me sentindo a super mãe. Falei: "Nossa, as pessoas dizem que o primeiro ano é difícil". Falei: "Nossa, mas tô muito bem, tô maravilhosa". E aí com 11 meses a gente teve a primeira grande dificuldade, assim, que foi um problema de saúde de um dos 3. O Miguel com 11 meses desenvolveu uma bronquiolite, ele já vinha tendo quadros repetitivos de bronquiolite, e eles nem iam para a escola, que às vezes as pessoas falam isso, né, vai para a escola, pega tudo que é Sim. doença. Sim. E eu me planejei para ficar em casa com eles 2 anos, era a ideia, né, a gente arquiteta os projetos como se fossem acontecer como a gente sonha, né. Falei: "Vou ficar 2 anos em casa com eles, depois eu coloco eles na escola, volto a trabalhar e vivemos felizes para Vambora. sempre". É. E e aí o Miguel teve quadros frequentes de bronquiolite e nesse último quadro que ele teve com 11 meses, o antibiótico não estava surtindo efeito, e aí a febre dele não baixava, enfim. E aí, levamos o Miguel para o hospital, no hospital ele convulsionou e começou um processo de investigação. Levaram 7 dias para descobrir o que ele tinha. Nesse período, a febre que não cessava, e o médico a cada 2 dias, 3, mudava antibiótico e nenhum deles fazia efeito. Nenhum das fórmulas. Nada. Naquele período, até eles descobrirem o que ele Sim. tinha, nada. E a médica chegava para mim: "Manu, passa a mãozinha nele, vê se tu encontra algum nódulo, porque tem uma infecção". Exame de sangue não mostrava se era vírus, se era bactéria, o que que era, nada parecia. E aí com 7 dias decidiram então: "Vamos mandar para tomografia, vamos fazer um exame mais apurado". E aí identificaram que ele contraiu, né, ele pegou uma infecção, e que essa infecção estava localizada entre o crânio e o cérebro.
Então, pressionava o cérebro, que causava as crises convulsivas, Convulsivas. isso. E a febre, o antibiótico, ela diz que é uma região muito sensível, e às vezes é comum as crianças terem infecção no pulmão, por exemplo, né? E aí, como eles não estavam identificando, teve essa questão. Assim que ele saiu da tomografia, foi direto para o centro cirúrgico, então eles precisaram, né? Aquela história de raspa, cabelinho. Ele tava, eu brinco que ele era um bebê Frankenstein, assim, Sim. porque todo costuradinho e com a equipe, né, de neurologia ali do Hospital Nossa Senhora, que, meu Deus, excelente. 5 horas de cirurgia. 5 horas? Foram 5 horas de cirurgia. Aí aplicaram um novo antibiótico, né, e foi para o quarto com outras medicações mais específicas, e aí ele começou a melhorar, né, se A recuperar. neurocirurgia ali no Conceição sempre foi uma referência, né? Referência, a equipe do Dr. Ghisoni na É, época, né, então assim, a gente foi, meu Deus, muito bem atendido, assim. E no total foram 30 dias mais ou menos de hospital. desculpa te interromper, tu vai saber quem é o Dr. Kizone, ele ficou muito famoso há um tempo atrás, numa cirurgia que ele fez e o cara tocando violão, Ele acordado, ele né. acordado tocando violão e ele fazendo uma Que era cirurgia, importante que o paciente estivesse mantivesse ali ativo. ativo Não. Uhum. é, Sim. Foi ele que fez essa cirurgia? foi ele que fez, Foi em lá em Tubarão, Tubarão. lá em Tubarão. É. E aí, foram mais ou menos 30 dias de hospital, eu brinco que a gente já estava quase pagando aluguel. E ele teve alta na semana do aniversário, eles iam fazer 1 aninho, tinha uma festa planejada, as coisas todas, né, então adiamos a festa por recomendação médica. Saiu bem, recuperado, bebê sorridente, ele era Miguel sempre foi, assim, um bebê muito fofo, ele era aquele bebê gorduchinho, né, e eu brinco, assim, eu falei: "Nossa, ele tem coração muito bom", porque as enfermeiras vinham, espetava, era exame, era Meu soro. Deus, imagina. Ai, assim, era muito sofrido, assim, era muito exame, meu Deus, muito exame. E aí, bebê perde Sim. acesso, né, e aí ele chorava, resmungava, daqui a meia hora elas voltavam, ele já se jogava no colo delas, já, né, sorria. Eu falei: "Ah, já perdoou vocês, ó. Não vamos ter um menino traumatizado com jaleco branco", né, porque é muito comum É criança verdade. sair do hospital, né, bem abalado. Voltamos para casa, vida normal, agora as coisas vão dar certo. E, o Miguel começou o acompanhamento com o imunologista, né, a gente tinha medo disso voltar a se repetir. Então, tivemos um ano bem intenso. Por volta de 1 ano e meio, aí a pulguinha começou a dar sinal ali, né. Falei: "Olha, eles não estão falando". É normal perto de 1 ano e meio a criança, né, já soltar alguns sonzinhos, mas ainda assim a nossa pediatra dizia: "Não, Manuela, isso é cisma de mãe de primeira viagem. É normal, cada criança tem seu tempo. Calma, são trigêmeos, nasceram prematuros. É diferente quando a mãe tem um bebê só, que o bebê vive no colo, a mãe fica falando com o bebê, né? Então tu tem três para se dividir. E é normal, você tá um pouquinho atrasado. Tudo certo, então vamos esperar, né? Mas aí comecei a observar, eu falei, não, tá legal. O Miguel não podia ir para a escola ainda por conta da Sim. imunidade. Coloquei a Melina e o Benjamin na escola e começamos fono, na época, pelo plano de saúde, então vamos fazer, não fala, né, mas não era só falar, eles não imitavam, geralmente nessa idade a gente já faz um bichinho, dá um tchauzinho, né, bater uma Uhum. palminha, e não, eles eram bebês Sim. sorridentes, eles eram bebês fofos, não tinha assim nada assim, nossa, Cara, não existia uma nada característica marcante, assim, que gritante, tu não. observasse. E falei: "Ah, então falta estimulação, vamos para a escola é um ambiente rico de estimulação, né". E Benjamin e Melina foram para a escola. 2 semanas depois, eu fui chamada pela diretora para conversar, porque na escola elas já observaram que existiam realmente sinais de um atraso do desenvolvimento significativo. E a indicação foi: "Mãe, agenda uma consulta com o neuro e leva, né, um neuropediatra, e leva porque vai ser importante". Assim que eu cheguei em casa, compartilhei, né, com meu marido, meus sogros, todo mundo: Sim, aquela. "Que absurdo! Não, imagina, nada a ver". Primeiro é a negação, Sim, né. E eu falei: "Olha, eu também acho que, né", ninguém usou a palavra autismo, mas todo sim. mundo estava pensando, né. Falei: "Eu também acho que não tem nada, mas vamos levar, né, até para dizer que a gente levou". E aí agendamos uma primeira consulta, aonde veio a Isso suspeita. para o Benjamin e para Melina. Isso, mas assim, como a gente levava os 2, a gente levava o Já terceiro tá. também. Então, foram um total de 3 médicos diferentes que a gente consultou, os 3 com a mesma opinião.
né, de que realmente os 3 estavam no espectro, de que os 3 fechavam um quadro de autismo, porém ainda era muito cedo para dizer, né, exatamente que características, se era grave ou não. Provavelmente por eles serem bebês sorridentes, né, por eles terem um vínculo, uma resposta de sorriso social pra Uma gente, quando a resposta gente social que era espontânea tinha, e ocorria com isso. frequência, né? Eu lembro que na época 2 dos 3 médicos falaram: "Olha, muito provavelmente é um autismo leve, então Uhum. vamos fazer terapia, vamos levar ele para fono, tal". Um dos médicos deu o encaminhamento para pai, o outro, pedindo auxiliar da escola, né, e assim a gente foi caminhando ainda sem ter a certeza, nenhum deles fechou o diagnóstico, ninguém assinou o laudo. Na época existia um discurso de que tinha que esperar até a criança fazer 3 anos. O que hoje a gente já sabe que é um absurdo, né. Então assim, com 1 ano e meio, 2 anos, um bom médico já consegue fechar um diagnóstico com segurança. Ele não consegue dizer se essa criança vai ter deficiência intelectual ou não, porque muitos autistas têm deficiência intelectual associada, mas alguns não têm. Ele não consegue dizer se vai ser nível 1, nível 2 ou nível 3, né, que popularmente se fala leve, moderado, severo, mas que a criança está no espectro ou não, com 1 ano e meio, 2 anos já se consegue fechar um bom diagnóstico. E os meus filhos foram ter o diagnóstico com 2 anos e 7 meses, porque nós insistimos, o médico queria esperar até 3 anos. Falei: "Olha, eu preciso entrar com uma ação judicial para que eles tenham mais terapias, e para ação judicial eu precisava do laudo". Então, insistindo, o médico realmente entendeu que com 2 anos e 7 ninguém mais tinha dúvida. Qualquer pessoa que olhasse via que era um desenvolvimento realmente diferente das outras crianças. E aí, na época, a gente fazia alguma terapia ou outra pelo plano, mas sem resultado nenhum. Nós frequentamos, né, instituições sem fins lucrativos, dessas associações que fazem atendimentos terapêuticos. Ficamos lá 2 anos e meio, sem resultado nenhum. E nesse período eu já vinha entrando com ação judicial para, porque eu comecei a estudar, eu falei: "Tá, o que que funciona para o autismo? O que que tem evidência científica?", né. Uhum. Poxa, a E gente dois, e tem 2 anos para desenvolvimento sem resultado, é, ou no caso de vocês não foi o caso, ou na negação, né? Ou nos atrasos até dos laudos, que anos atrás era comum, como você disse, né? Então, imagina quantas crianças e hoje pessoas, que hoje são adolescentes ou já adultos, não tiveram Um um pai e uma mãe que diagnóstico. foram atrás, né? Por falta de recurso, por falta de entendimento, por N fatores que não vem aqui o caso discutir. é. Mas assim, como muita gente sofreu na vida por não ter tido o tratamento adequado. E ainda sofre, né? Às Porque vezes isso é por nem ter recente, tido o né? diagnóstico, porque o diagnóstico é uma coisa, o tratamento é outra. A É. gente já luta para conseguir o diagnóstico, imagina o tratamento. Então assim, geralmente quando a criança é pequena, a indicação é neuropediatra. Não é obrigatório que seja o neuropediatra para fechar diagnóstico, mas todo mundo joga para o neuropediatra. Em Santa Catarina, se eu não me engano, é menos de 100 especialistas que a gente tem no estado inteiro, neuropediatras, E se eu não estou enganada. com essa demanda crescente que tá tendo. Em Tubarão, o dado que eu tive ano passado, após ir atrás, porque são dados que não são divulgados, né, enfim, depois de ir atrás e insistir, a informação que me foi passada é que em Tubarão existia uma lista de espera para neuropediatra, para consulta, a maioria suspeita de autismo, 95%, tinham outros casos, né, de outras condições, mas grande parte da fila de espera é de autismo, e ano passado a fila de espera em Tubarão eram de 700 crianças. Meu Nossa. Deus! Imagina Isso uma em região Tubarão. em Mas Tubarão. essa lista provavelmente deve incluir alguns municípios da região, Sim, provavelmente 3 mas de Maio, sim, Capivari, cidades menores próximas, sim, sim, mas é muita coisa. é muita. É lista de espera para diagnóstico, ou Para seja, Não, consulta para com para consulta, né? suspeita. É. Isso, para Porque daí talvez começa a ter o investigar. laudo. então elas estão Talvez. sem tratamento. Sem Claro, Sim. tratamento, sem tratamento. E grande parte das escolas, principalmente as públicas, só coloca auxiliar para essa criança depois dos 4 anos, porque eles falam que antes de 4 anos é idade escolar não obrigatória. Então essas crianças ficam sem uma estimulação adequada, sem suporte, sem terapia. A gente tem uma realidade que muitas pessoas não conhecem, que prejudica muito essas sim, crianças. porque se elas não têm isso até os 4 anos de idade, porque assim,
é o ano que se chama da poda neural, se eu não me Da engano, né? neuroplasticidade, né? Isso, que Os tem. 6 primeiros anos são os anos que a criança ela vai desenvolver a base da vida inteira, na verdade, né? E essa questão da aprendizagem realmente é muito mais fácil, tem muito mais resposta, a resposta é mais rápido quando a gente trabalha na intervenção precoce, que é até 6 anos. E aí, quando isso não ocorre dentro dessa fase, você não tem uma fase em Não vai ter um condições, progresso adequado, né? porque não vai ter uma fase futura que permite a mesma situação. Ou seja, Sim. logo, a não consulta, o não diagnóstico e o não tratamento é igual a uma situação que ela Uma vida inteira prejudicada. Tu ela não tem. conseguiu ter esses documentos praticamente já num período intermediário, é isso? Então, eu consegui ter os documentos ali por volta de 2 anos e 7 meses, entramos com a ação, porque daí pesquisando o que que eu, tive de informação? Que existe uma ciência que é a que dá mais resposta, que apresenta melhora, né, com crianças autistas, que é a ciência ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Então, quando a terapia é feita, né, a terapia comportamental baseada nessa ciência, as crianças respondem mais rápido, elas, apresentam uma evolução melhor. Inclusive, é a terapia oficial nos Estados Unidos. Se você tem um filho com autismo nos Estados Unidos, ele vai ser encaminhado para intervenção precoce ABA, baseada em ABA o quanto antes, e dentro da escola, se ele tiver, né, numa escola especial ou numa escola regular com classes especiais ou com professores de inclusão, estão lá os profissionais, o analista do comportamento, ele está dentro das escolas, auxiliando no planejamento pedagógico, porque precisa ser diferente para essa criança. E aí, quando se faz isso desde cedo, tem muita chance de essa criança ter alta. Tem muita chance de essa criança ter uma melhora, não apresentar um atraso cognitivo e de ela poder se adequar. O autismo vai estar sempre ali. O autismo não tem cura. Agora, as dificuldades, as barreiras que o autismo e outras comorbidades que o autismo geralmente apresenta têm, essas com tratamento vão ser amenizadas, né? Então essa criança vai conseguir ter uma qualidade de vida, um futuro, uma profissão, independência, que é o que todos os pais sonham, né? Que é a qualidade de vida, a autonomia, tudo aquilo Exatamente. que vai tornar a vida, enfim, formar família, em tudo, né? Vida Todas normal, essas né? Normal que eu possibilidades. digo dentro daquilo que todo mundo deseja, né? Que é Sim, ter autonomia e independência e poder ser, enfim, né? fazer Fazer suas as decisões, escolhas, isso com suas mesmo. consequências e não ter o diagnóstico como bengala, digamos assim, para dizer, Sim. eu não posso, mas é por isso que eu tenho, né, Não é uma etc. Uma justificativa para não justificativa é fazer para as não fazer, coisas, né? né. Exatamente. Então, assim, a gente tem muitas pesquisas, tem evidências robustas, né, desse resultado dessa intervenção precoce, intensiva, geralmente nos primeiros anos recomendado é que seja feito no mínimo, né, 10, 15, 20 horas de terapia por semana. Eh Ah, é essa quantidade? sim, sim. E Ah, o que acontece? O indicado é que com crianças pequenas seja feito de forma naturalística, então a gente usa um ambiente, por exemplo, né, com quintal, pode ser feita na casa da criança, por exemplo, há um tempo atrás eu fui viajar, no começo desse ano, né, foi a nossa primeira vez nos Estados Unidos, e a gente foi a passeio para descansar, eu e meu marido, 5 dias de férias, né, realizar o sonho de conhecer Nova York. Eu falei: "Ah, eu queria muito visitar uma clínica", porque Estados Unidos é referência mundial, né, no tratamento de autismo. E eu descobri que em Nova York não tinham clínicas, centros, porque os atendimentos são feitos domiciliares ou na escola, em ambiente natural, onde a criança vai viver as experiências ou seja, dela, ela já não é tratada como, vou usar o termo aqui, não tá, cria mas uma bolha, né? não é tratada como doente, Exatamente, né. autismo não é doença. Então ela não é tratada como doente, ou seja, não vai para uma clínica, não vai ter lá o jaleco branco etc, etc. Ou seja, a vida normal, vamos Damos um suporte no que ela suporte precisa. para que ela entenda que a casa dela é essa, que a escola é isso, Ela que o vai parquinho, a Vai casa do vô, da aprender o avó. que que uma criança de 3, 4 anos faria em casa. Ela sentaria no chão, brincaria com os brinquedos. Vamos sentar no chão, vamos ensinar ela a manusear os brinquedos. Ela iria para a cozinha, ela pediria água, ela pediria comida, ela sentaria na mesa, ela comeria sozinha. Provavelmente Ensina essa tua isso. descoberta lá, evolucionou o teu conceito O meu de conceito, entendimento, sim, mas porque no Brasil hoje os planos de saúde, autorizar a terapia domiciliar ainda é uma luta grande. Mas enfim, né, então temos uma estrutura, temos uma ciência, temos estratégias que funcionam, que ajudam. Consegui um laudo médico alegando tudo isso e entramos com a ação judicial contra o SUS na época, porque apesar de a gente ter plano de saúde, ele tinha uma coparticipação muito alta. Isso para os pais é muito difícil, Sim, imagina vezes 3, é. né.
Então, entramos com um pedido de 15 horas de terapia semanal, enfim. Foram 2 anos e meio lutando na justiça. Quando a gente entrou com essa ação, não tinha nenhum caso ganho no nosso estado, em Santa Mais Catarina. 2 anos, então, né? Eles foram ter acesso mesmo a essa terapia adequada, eles já tinham feito 5 anos. No final da fase de. No final da do potencial da neuroplasticidade, né. E aí nós já tínhamos 3 crianças extremamente comprometidas, né, e aí já não existia dúvida de que eles tinham deficiência intelectual associada, não eram verbais, não se comunicavam, né. A Melina começou a falar com 4 anos, mais ou menos, a cantar, a gente custava entender as músicas, mas ela tentava. Sim. O Benjamin começou a falar com 4 anos para pedir comida, porém, no começo da pandemia ele teve uma regressão, acredito eu que juntou essa poda neural com o isolamento, e aí todas as palavrinhas que ele já falava, ele parou de falar. Ele ficou sem falar 1 ano, ele foi voltar a falar depois dos 5. Quando voltou, quando a gente começou com essa Tá, terapia. por favor, me permita. E como fica você gerenciando tudo isso? Porque assim, porque o que eu acho que é mais difícil para uma mãe, só imagino, né? Pelo amor de Deus, né? Uhum. Só você e as outras mães sabem. Que é explicar para as outras pessoas no entorno o que tá acontecendo. Eu acho que mais desgastante que enfrentar o desafio, gerenciar ele e conseguir controlar a si mesma, o emocional, o mental, né, o casamento, segurar todas as pontas suas, é o entorno. Eu acho que isso é exaustivo. Por mais que as pessoas tenham boas intenções, eu acho que às vezes os comentários delas agridem, dói mais do que a própria situação. Com o tempo, a gente deveria, pelo menos, né, eu acredito que as mães deveriam aprender a lidar. Hoje, para mim, é mais tranquilo, porque eu entendo que ninguém é obrigada a saber, e isso não é ensinado em lugar nenhum, Sim, sim. né. Hoje as escolas pincelam sobre deficiências, mas a maioria não tem nem pessoas com deficiência nas salas ou andando nos corredores, então ainda é uma notícia triste para uma mãe ela descobrir que um filho tem deficiência, enquanto deveria ser algo normal, porque isso faz parte da sociedade desde sempre. A sociedade não se preparou, a gente não tem uma estrutura pronta para receber e dar o suporte que essa criança precisa, porque isso é algo que pode acontecer com qualquer mãe. Hoje eu digo, eu acredito que quando uma mulher decide planejar uma gestação, ela precisa pensar se ela está preparada para ter um filho com deficiência, porque isso pode acontecer. Não é incomum, não é anormal. É normal, faz parte da sociedade, né, as diferenças. E eu digo, E daí eu me refiro àquele momento ali, por exemplo, que um mas ano, né, que ele no perdeu falar, né? diagnóstico, na regressão, realmente, ainda era É, uma ele não fase. falava, daí Não, alguém chega pra ti assim, ó: "Então, Manu, mas ele não estava falando?" Aí tu tem que explicar tudo e é, sempre de novo. é, Mas assim, os 2 primeiros anos foram bem difíceis, assim, aceitar que eles tinham autismo, aceitar que eram os 3 era o meu maior questionamento, dizer: "Deus, por que os 3?" Porque daí a gente vai pra internet, né, porque o doutor Google tem de tudo. E eu encontrei muitos casos de gêmeos e que um era e o outro não, porque os meus não são idênticos, bem pelo contrário, os meninos mesmo, se pegar os 2 juntos, vocês não dizem nem que são irmãos. O Benjamin, ele é moreno, do olho castanho e a genética da minha família, do meu pai. O Miguel é loirinho, de olho azul, a genética da família do meu marido, assim, então eles são bem diferentes, né. Eu falei: "Nossa, a genética s saiu tudo diferente", eu falei: "O autismo veio igual?" Eu e os falei, graus né. são equivalentes? Então, os graus são equivalentes no papel, né, compatível ao DSM-5, né, que os médicos usam como parâmetro, porém eles têm comorbidades, condições diferentes e personalidades diferentes também, assim. Que aí a mãe e o pai A naturalmente gente conhece, a conhe gente conhece. Eles têm as particularidades, assim, os sim. jeitinhos realmente bem particulares, assim, bem individuais. Que é a parte gostosa, né, assim, Sim, as de diferenças sim. é muito essa convivência e é Quem é que engraçado. cuida mais dos outros 2? Quem é que é o que cuida? Então, Que é o deve ter alguém que defende, alguém que assim, os 3 são nível 3 de suporte, os 3 se enquadrariam no que a gente conhece como severo, então eles não têm uma interação, assim, de brincar juntos ou de se cuidar. O que que acontece? A Melina, ela tem uma compreensão melhor. Quando a gente pede as coisas para ela, ela responde mais rápido. E nem sempre a gente percebe que eles entendem que a gente está falando com ele e não com o outro. Então, ah, muitas sim. vezes o que acontece? O que mais apronta é o Benjamin. Daí lá tá a gente: "Benjamin, fecha a geladeira. Benjamin, larga isso". E aí, às vezes, ela escuta a gente falar, ela vai lá e tira ele, Ah, fecha a porta da geladeira. Ela é mandona.
controladora, assim, né. O fato de ser mulher é só um detalhe, não é coincidência, assim, né, é uma coincidência. E aí ela demonstra um pouquinho, Sim. só que ao mesmo tempo a gente diz que, ela é uma das mais difíceis de cuidar, porque apesar desse desenvolvimento estar sendo melhor, ela tem uma personalidade, uma rigidez muito forte, então ela ela não aceita muitas coisas Que idade que eles estão agora? eles fizeram 9 em novembro agora. Olha só. E aí ela é muito braba e daí ela demora a aceitar as mudanças, enfim, e aí ela se morde, então ela grita, ela quer mandar que tem que ser exatamente do jeito dela e às vezes ela não consegue expressar, porque ela consegue falar algumas palavras, mas ela deve ter um vocabulário hoje de 200, 300 palavras, né, o que para uma criança de 9 anos é muito pouco. Uma criança de 2 para 3 anos, ela já vai com um vocabulário de 500.000 palavras, assim, né, então ela ainda não formula frases, então às vezes ela tenta expressar o que ela quer, mas a gente não entende, e aí ela fica mais braba ainda, Porque ela entende. porque ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela tá te Ela sabe o dizendo que ela quer, ela sabe. então, assim, ela entende. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não pode dar aquilo que ela quer, então isso para ela aceitar, isso ainda é como se fosse uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, Sim, né, só que já é grande, fortinha, então é difícil, assim, principalmente se tá fora de casa, sim. né. Mas a gente vai superando os desafios. E aí teve toda essa questão. E no começo, assim, né, voltando ali, o que eu lembro que me marcou muito foi essa dificuldade de aceitar e questionar muito Deus. Falei: "Deus, por quê? Sua Por que frustração. eu? Eu sempre fiz tudo certinho, eu sempre me esforcei pra ser uma boa pessoa, né". Falei: "E os 3, né?". Falei: "Nossa, que dizem que o raio não cai no mesmo lugar 2 vezes". Eu falei: "Mas 3, né?". E eu fiquei mais ou menos 2 anos, assim, num processo de luto, de E esse processo de sofrimento. luta, ele tem todas as fases, né? Choque, negação, Muito. raiva, depressão, aí aceitação, a retomada e o novo normal, né? E como psicóloga, foi muito difícil eu aceitar que eu precisava de ajuda, que eu precisava de um psiquiatra, que eu precisava de uma medicação. Para mim ainda era na minha cabeça, falei: "Nossa, mas eu sou psicóloga, eu tenho conhecimento, eu tenho formação, né, eu sou cristã, né, eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas". Eu falei: "Como assim eu não estou conseguindo reagir?", sabe. "Pô, eu quero levantar e não consigo, como assim?". E aí foi esse processo, foram 2 anos muito difíceis. Eu digo que no ano seguinte, ali com 2 anos, a gente matriculou o Miguel na escola, eles iam meio período, eu levava eles pra escola e eu voltava pra casa pra chorar. Então eu sentava embaixo de uma árvore que a gente tem lá em casa, ou ia pra cama e chorava, 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 chorava. Foram 2 anos praticamente de choro, mas ao mesmo tempo que eu chorava, eu estudava. Então lá ia eu para o computador, vamos estudar sobre aba, tem um curso de aba em Curitiba? Acertava com meu marido, minha sogra, eu tenho uma tia que mora em Curitiba, porque em Santa Catarina a gente não tinha nada na época sobre aba, nada. E aí eu tinha que ir para Curitiba, era Curitiba e São Paulo, e Nordeste, eram as referências, assim, já que estavam um pouquinho mais na frente. E aí estudando, eu comecei a me fortalecer, e fazendo o tratamento, tomando medicação, indo no culto, né, tendo um tempo com meu marido, de vez em quando as vovós ficavam com as crianças. Desde Ou que eles seja, tu nasceram, tomou todas as frentes possíveis que um ser humano tem que tomar. tudo que eu podia Cuidar de fazer si, cuidar do seu casamento, cuidar da tua espiritualidade, é isso aí. né? E estudar, ou seja, não te afundou na situação, na dificuldade, no desafio, né? Teve os momentos, claro, que todo mundo tem que ter, porque o choro, a tristeza faz parte da história Sim. da gente, né? Eu sempre lembro da Riley lá do filme Divertidamente, porque quando a alegria tentou banir a tristeza, a vida da Riley virou um Eu tenho o caos, né? chaveiro da tristeza, eu digo: "Gente, vocês dão muita atenção pra alegria, o personagem principal é a É, a tristeza". tristeza, porque Ela que ela. faz as coisas terem sentido e traz o equilíbrio, né. E a realidade da vida Sim, mesmo, né, eu penso que às vezes a gente cria uns planos, uns sonhos que são fantasiosos, né, e aí a gente tem tantas pessoas vivendo de maneira frustrada, né, triste porque na verdade as expectativas não são compatíveis com o mundo real. eu vejo que muitas mães que são mães, né, avós, pais, enfim, né, de crianças com necessidades especiais, que se anulam, né? Não cuidam Sim, de si, da sua estética, não cuidam do. Muitos casamentos acabam, infelizmente, se desfeitos. Claro, tem que cuidar da criança, ela passa a ser né, o objetivo principal de todo. Mas também existe um ser humano ali que tem
Necessidades. né? E, É. e isso acho que é muito importante para que o teu. Eu vejo que isso começa a acontecer, eu entendo que essa virada de chave começa a acontecer a partir do momento que tu entende justamente que é aquilo que é uma condição normal. Que faz parte da Como tu vida. entende que aquilo é uma condição de normalidade, tu começa a levar a tua vida mais normalmente, A ou adaptando gente ela de uma forma mais normal a possível, gente né. foca mais, a gente aprende a focar mais o olhar no que é bom, no que é positivo, no que é legal, no que é bonitinho, no que é engraçado, na palavrinha que aprendeu a falar, no que aprendeu a apontar, do que focar a nossa atenção naquilo que, Que olha não tá só. acontecendo. É. Exatamente, porque vão existir as 2 coisas, mas eu posso escolher, né, para onde que eu vou focar. Então, hoje eu ainda faço terapia, né, sou paciente, faço tratamento medicamentoso, faço acompanhamento com psiquiatra, nem todo dia, nem toda semana eu tô bem. Eu ainda choro, ainda tenho minhas crises, mas eu entendo que elas são passageiras, né, e que existem questões, eh, sociais que não estão preparadas, então eu ainda luto muito, né, com inclusão escolar, com inclusão social, então lidar com essa sociedade que não está preparada para nos receber da maneira adequada é o desafio, isso muitas vezes entristece, mas também celebro os dias de conquista, né. Então, só que isso eu levei, assim, eles já tinham quase 5 anos, quando eu realmente consegui voltar a respirar. A questão do casamento sempre foi um cuidado que nós tivemos desde que eles nasceram. Porque isso tudo que você relatou, isso acontece com mães no geral, não só com mães de crianças com deficiência. Mulheres, quando vivenciam a maternidade, têm uma tendência a tornar o filho o centro do seu mundo, né, e isso pode ser arriscado em muitas vertentes, né, então se anula profissionalmente, hoje o índice de divórcio, o índice de depressão no Brasil, ele é muito O grande. Brasil é campeão mundial em divórcios judiciais, está ali entre os principais. Agora eu não lembro se tá no, já teve várias vezes em primeiro, mas todos os anos, isso acho que já faz 10 ou mais anos, o Brasil bate o seu próprio recorde de divórcios judiciais. Divórcios Judiciais, Uhum. judiciais. E Imagina. imagina o número real de casamentos e, enfim, famílias, né? Tem Sim, rompimento. Manuela, assim, você disse que o primeiro alerta veio na na escola. escola, né. Como é que foi depois a relação ali na escola? Como é que isso foi para ti com os teus filhos? E como é que continuou a partir dali? Então, essa foi uma grande felicidade, né, eu falei: "Olha só, o potencial de um profissional da área da educação", né, porque se eu não tivesse tido aquele alerta, ainda ia ser 6 meses, 1 ano depois, né, E e em algum momento você ia tomar a ia, ação mas mais seria mais direta, mais tarde. tarde, A gente mais, perderia, né, mais. alguns médicos da área de neuro, de psiquiatria, eles falam que tempo é igual a cérebro. E quanto mais tempo eu consigo ganhar, quanto antes eu consigo, desenvolver essa criança, mais eu ganho das conexões neuronais que essa criança vai fazer, né. Então tempo é cérebro, tempo é algo muito importante. E esse primeira experiência foi difícil por ter que levado um choque, né, mas ao mesmo tempo, até hoje eu sou muito grata por essa escola, por ter me dado alerta. Porém, depois do diagnóstico, das suspeitas, né, o acompanhar da escola foi muito desafiador, porque as escolas não estão prontas, né. Então o Brasil simplesmente mudou a lei, então criamos a lei da inclusão, agora não podemos mais investir em escolas especiais como governo, elas ainda existem, mas elas não podem receber verba pública para serem escolas especiais, né, a partir da lei da inclusão, e vamos conviver juntos e todos precisamos disso. E lindo, maravilhoso, é real, é importante para a criança que não tem deficiência conviver com a que tem aprende né, para se sentir acolhida naquele espaço. Só que os profissionais não foram preparados. O número de profissionais precisam ter mais profissionais. Em muitos ambientes a gente precisa de mais professores, de mais auxiliares, né? E de um treinamento, e eu digo não só treinamento, de uma supervisão, de uma coordenação dessa área com um olhar diferenciado. E isso não acontece em lugar nenhum hoje. Hoje eu tenho um lugar para dizer que acontece, mas isso é para, não é para te corrigir, é só para te dizer que
existe e eu tenho orgulho de dizer que é uma escola que é minha cliente, inclusive, né? Não por ser minha cliente, porque eu não tenho nenhuma relação com esse feito, mas é uma escola que realmente se propôs a levar a sério. Inclusive foi colega das meninas lá, Sim, né? Companhia do Saber, né? E é o Colégio Companhia do Saber aqui Em em São São José. José. Uhum. Eles têm hoje uma coordenadora de Educação educação especial. Não sei se é esse o termo que ela usa lá, mas Legal. a Milene, ela trabalha comitantemente com as outras coordenações, a da educação infantil, dos anos Fundamental. iniciais e a dos anos finais. São 3 coordenações, certo? E ela é coordenadora tal como os outros 3, Uhum. ok? Então ela está inserida nos três segmentos, tá? E ela é 100% dedicada e responsável em instrumentalizar, em cuidar, enfim, e dar todo o suporte para que esses 3 coordenadores e suas respectivas equipes de professores, né, Acolham. possam É. acolher, assim. E o trabalho é espetacular, in ele tem um resultado, assim, incrível. Que Claro, é óbvio, legal. né, quando você designa alguém Ela especificamente. vai se tornar uma especialista Isso, daquilo, né? sim. Mas é o que é a realidade que a gente geralmente não encontra. E o Não, que não, sim, eu sei que acontece? não é, mas deveria, né? É o ponto fora da Deveria. curva ali, Então, né? Na assim, a verdade, né? nossa experiência, né, nesse sentido. Então, eles estavam nessa época numa CI, né, numa escola infantil da prefeitura, da rede Sim, municipal. Foi aonde, nesse tempo que eles foram para a escola, eu iniciei um projeto social. Então, foi, eu acho que o início realmente da minha melhora em relação à depressão, que foi quando eu entendi. Eu falei: olha, Deus tem um propósito com essa história. Né? Eu, ao mesmo tempo que eu sabia daquilo, eu dizia, às vezes o meu cérebro ele sabe, ele diz para mim: olha, tá tudo certo, tá tudo no controle de Deus, ele tem um porquê para isso. Nada foge do controle dele, mas o coração às vezes ele não caminha junto com o cérebro, né? E aí a angústia, a tristeza, ainda assim elas dominam. E naquela época eu ainda estava sofrendo muito. E eu lembro que a gente teve um retiro na igreja, e na época nós recebemos um pastor que ele fazia um trabalho muito forte com surdos no Rio Grande do Sul. E que começou com uma família que teve um diagnóstico do filho com deficiência auditiva, né. Então hoje é uma igreja que tem quase 100 surdos. Eles fazem o próprio retiro e eles têm uma cultura, né, eles estão inseridos na igreja, mas eles têm uma cultura interna diferente, e as pessoas se sentem valorizadas lá. Então ele trouxe essa história e falando muito sobre propósito. E eu falei: "Deus, tudo bem, tá certo, já entendi, tô aceitando". Falei: "Tem um propósito com essa história, com os 3. Mas que propósito? O que que eu vou fazer?". Eu estava desempregada, a gente não tinha recurso financeiro, e eu estava assim, né, acabada. Eu falei: "Eu tô cansada, eu tô", né, eu falei: "O que que eu vou fazer? Eu não posso, não". E quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né. Daí eu ia fazer os cursos de aba, autismo. Falei: "Meu Deus, eu não sei nada, não sei nada". E aí e o medo de começar uma ação e de ser questionado, enfim, né, ou de um projeto, com o melhor das intenções, não importa, mas assim, porque ainda é uma situação que ela é dinâmica, ela tá em descobertas. Então não tem sim, como você dizer assim: "Pronto, tá aqui o conhecimento sobre o espectro autista, autista completo". Não, ele vai continuar. a ciência está evoluindo, né, e a Isso. gente vai aprendendo. E na época a gente tinha conhecimento de associações, né, da cidade, da região, e que eu enxergava muitas dificuldades com o autismo, que eu tinha muitas críticas em relação a esses espaços, ao tratamento que é feito, que era feito sobre autismo. Mas eu falei: "É fácil para quem está de fora criticar, mas fazer é difícil". Eu sabia disso. Eu Sim. falei: "Nossa, mas como é que eu vou assumir uma responsabilidade?". E aí eu lembro que na época eu tive a ideia. Eu falei: "Acho que Deus me deu uma luz", e falei: "Olha, eu estou fazendo os cursos, que muitas mães não podem pagar e não vão fazer. Então eu vou resumir os cursos que eu faço como uma palestra". E eu jogava no Facebook, Instagram. Falei: "Vou fazer um café de mães". E aí cada uma trazia um prato, a gente conseguia um local gratuito, a gente fez 3 cafés em um ano. E aí eu comecei a conhecer as mães da região, porque a gente não tinha em Tubarão, tipo, um grupo de WhatsApp de mães de autista, não tinha. Tinha em Criciúma, tinha em Braço do Norte, mas em Tubarão não tinha. E aí eu comecei a fazer parte desses outros, Teu das segundo grupo de WhatsApp. ai, hoje eu tô fugindo do WhatsApp hoje em dia. Hoje em dia eu brinco, é 7 dias úteis pra responder, né, Rony? É isso aí. 7 dias úteis, porque, Sim.
suga demais, assim, Sim, né? Eu sou igual a você. Tu Ai, acredita que até pra todo mundo entender, quem estiver acompanhando aí o episódio, pra ninguém ficar chateado comigo, até todos que estão aqui no estúdio agora, eu não atendo o telefone, tá? Só pra deixar claro, eu não atendo o telefone. o meu Tô, geralmente não toca, porque eu já deixo não eu perturbe. não atendo. Então, assim, quiser falar comigo, manda mensagem, porque o número, né? Digita ali pelo WhatsApp o Sim. número, manda mensagem. Quando for possível, e claro, dependendo da demanda que a pessoa tá me mandando, É. Tu não atende, mas tu liga, né? Ai, ai, ai. Não, Tu me mas. ligou essa Ai, semana. agora mas- Tu me pegou. ligou essa Tá, semana. mas, Pegou no cara, flagra. não, mas, cara, mas, Tudo bem, pô, tudo bem. sacanagem, cara. Tudo bem. Te peguei na curva Não, não agora, vamos hein? cortar, tá, Adriana? Mas assim, mas eu te liguei por uma razão muito bonita, ô seu Muito, nojento. muito, muito. Eu ia dizer, assim, eu não ligo, eu não Eu gosto. também não ligo. Mas assim, tem 3 contatos de emergência. Vovó, Mas- escola e marido, Não, sim, né? mas eu também não ligo. É, sim. As minhas, eu chamo de minhas pessoas, né? Eu digo que são as minhas pessoas, Sim. as nossas pessoas, As né? próximas. Então as minhas pessoas sabem que eu não ligo, né? Então, assim, quer falar comigo uma coisa de urgência, manda ali e eu vou ler. Opa, eu saio agora aqui no meio do Filho doente, né? eu não vou esperar, eu vou sair, ó, gente, desculpa, tem um assunto pra resolver e as pessoas sabem. Uhum. Mas assim, enfim, desculpa. Mas nós Mas- somos, eu mas é acho que isso nós aí. somos iguais, É. assim, né? Mais ou menos no jeito de tratar Não, isso. mas é que hoje, mas assim, aí surge o grupo de WhatsApp e o grupo de mães, E começamos a fazer os O- cafés. Isso. que depois se torna. E aí, depois surgiu torna. essa ideia da AMA. A Sim. AMA é um nome, né? Uma associação que existe a nível nacional. Ela começou em São Paulo, em 86, se eu não me engano. Olha só, 86? Foi a primeira AMA fundada no Brasil, com atendimento especializado em autismo, porque outras instituições como a PAI, por exemplo, elas abarcam todas as deficiências. E aí nós termos terapeutas, né, profissionais especializados para uma condição é muito difícil quando a gente quer abraçar tudo, né? Então a AMA surgiu com essa proposta de, olha, nós vamos estudar sobre autismo, nós vamos ter terapeutas especializados e vamos fazer a diferença, né, dentro dessa área, desse nicho mais específico. Só que as AMAs são independentes, então cada AMA tem seu CNPJ, seu estatuto. E aí as mães começaram a me cutucar. Manu, seria tão bom a gente ter uma AMA na cidade, né? Eu falei, gente, você sabe que eu não tenho dinheiro, né? Eu falei, vou alugar o quê? Sim. Vou contratar como? E aí, na época, muitas mães tinham feito pedagogia por conta dos filhos, ou por coincidência já tinham, né? E falou: olha, eu não consigo trabalhar, muitas mães de autista não trabalham, porque é bem difícil conseguir trabalhar, mas eu dou uma manhã de voluntária. Sou pedagoga, eu vou atender uma manhã fazendo estimulação e tal. E aí, de repente, nós tínhamos uma lista de 30 voluntários. Que legal. 30? 30. Para limpeza, legal. recepção, atendimento. Falei, tá bom, tem um monte de gente querendo trabalhar. Falei, mas aonde é que nós vamos fazer esse atendimento? Eu não tenho dinheiro, gente. Falei, eu não tenho dinheiro, eu não tô nem conseguindo pagar minhas contas direito. Como é que nós vamos fazer, né? E aí nós tínhamos advogado, voluntário, que fez o estatuto. Visitamos, na época, a AMA de Imbituba, que nos acolheu super bem, também estava começando, nos deu os primeiros passos. E, na época, a igreja que eu frequento tinha um projeto social que trabalhava com atendimento psicológico, que era o SOS Vida, que tinha sido aberto pelo pastor Nicodemos. E o pastor Nicodemos já tinha falecido, o projeto não estava indo Que nome muito... sugestivo pro pastor, né? Eu não digo pastor. O Nicodemos? O nome de pastor, Nicodemos. Poderia ser E não, pastor João, poderia ser. É isso aí. E ele era, assim, aquele senhor bem amoroso, né? Carinha de vô. É que o Rony não lê a Bíblia, e daí por isso que É um ele nome não. bíblico. Ele ficou Eu boiando. imaginei que foi Depois que era um nome bíblico. a gente passa Agora, a lista depois pra ele. A correlação. O Rony ficou boiando. É, O cara nome não lê a bíblico. Bíblia. Lê a Bíblia, cara. Ele A- não sabia por que. A correlação do Nicodemos é que eu não sei, mas eu imaginei que fosse o nome bíblico, né? É o nome bíblico. E aí ele tinha... Porque o que acontece? Hoje as pessoas que precisam de atendimento A gente psicológico, deixa a bola picando, aí ele, na primeira Não. oportunidade ele vem. ele não perde, É. né? E aí, assim, por exemplo, uma pessoa que precisa de atendimento psicológico, ela não tem hoje isso no SUS. O que é feito no SUS, no CRAS, é um acolhimento. É um Como assim? Desculpa. aconselhamento. Uma pessoa que precisa de psicoterapia, hoje isso não é fornecido no SUS. Não tem no SUS? Não. Psicoterapia como processo terapêutico contínuo não tem. Tem psicólogos no CRAS, em outras instituições, mas eles fazem um trabalho de aconselhamento. Geralmente são 4 sessões que são É. disponibilizadas para a pessoa, ela é encaminhada. E aí, Mas 4 sessões não vai fazer nada? Nada. nada, exatamente. Tem gente que leva 10 sessões pra abrir a boca?
Ah, É a saúde, né? A saúde. O SUS é ótimo, a gente tem não, muitas sim, coisas, mas sim, ainda tem sim, sim. muitas coisas para evoluir, né? E essa parte da psicologia, da psicoterapia, da saúde emocional, é uma área que ainda está muita Mega defasagem. atrasada, né? Muito, muito. E aí, a esposa dele era psicóloga, ele já tinha um olhar, né, todo afetivo para as pessoas, e ele, há 20 e poucos anos atrás, já abriu esse projeto com essa ideia de que as pessoas tivessem Sim. psicoterapia gratuitamente. E aí eles tinham um espaço alugado, tinham psicólogos, tinham convênio com prefeitura, tal, e eles usavam só à tarde aquele espaço. Eu falei: "Opa, vou pedir emprestado esse espaço de manhã". E assim a gente fez. Então, durante alguns meses, a gente ficou utilizando o espaço da manhã. Só que o que aconteceu? Como eles já estavam muito fragilizados, porque perderam o pastor Nicodemos, ele era a cabeça do projeto, assim, né? Então foi e a perda dele foi um processo lento, foi difícil. Ele ficou muito tempo acamado e todo mundo, a equipe toda estava muito fragilizada e eles estavam no imóvel assim bem deteriorado, assim. E aí imagina, eu estava vindo com gás novo, né, eu falei: "Vamos começar". E aí eu propus: "Vamos procurar outra casa para alugar? Qual é o orçamento que vocês têm?". Alugamos um novo espaço, né, a outra associação assinou o aluguel, o contrato de aluguel desse imóvel, e eu assinei como fiadora sem falar para o meu marido. Falei: "Olha só". 2 semanas depois do contrato assinado de aluguel, a prefeitura corta o convênio com essa outra associação, eles ficam sem recursos, estavam num momento já delicado e fecharam, né, a associação temporariamente. E eu fiquei com um contrato de 3 anos de um imóvel de mais ou menos, não lembro se era 1.200 ou R$ 1.600 de aluguel, Sem renda sem própria, né? renda Seu própria. marido produz. Uma associação, quando a gente abre ela, né, nos parâmetros, hoje em dia, na verdade, se usava o termo ONG, hoje em dia Sim. se usa o SC, né? E quando a gente abre ela com o estatuto, seguindo as Uhum. diretrizes e tal, eh, geralmente precisa ter no mínimo 3 anos de existência para conseguir começar a Começar a lutar captar. por Tem recurso. recursos, ou de empresa privada ou governamental. Então, assim, eu tinha 3 anos para sobreviver. E nós sobrevivemos, nunca atrasamos nenhum aluguel. Sério? Nós fazíamos vaquinhas, então cada mãe Deve doava ser. R$ 50, a gente fazia rifa, né. Não são mães que têm disponibilidade para ir para o semáforo, por exemplo, a gente não tem esse tempo, a gente não tem esse gás, né, para ir Sim. para o semáforo, pedir, né. Tubarão tem essa característica, né? Ai, é De semáforo semáforo. todo final de semana, então a É, gente não tem esse essas gás. instituições vão para os E a semáforos. gente vende rifa pelo WhatsApp, né, então é uma tabela no Excel, Um grupo no WhatsApp e dale. vai. Terceiro grupo do WhatsApp. O WhatsApp, ele é ferramenta de Deus, assim, a pessoa que teve essa inspiração, olha. E assim a gente conseguiu manter, né, até agora, assim. Então eu sou presidente desde 2018, quando a gente abriu a associação, e ano passado, em 2023, foi o primeiro ano que a gente conseguiu um convênio governamental. E agora a gente tem uma equipe de 7 pessoas contratadas e 48 crianças sendo atendidas gratuitamente em Tubarão. Que legal. Maravilhoso, né? Parabéns. Que história linda. E E isso em função de um interesse comum dessas mães que se uniram sob a tua liderança. Sim, não, temos um grupo forte de guerreiras lá, não, e são, Tubarão. né? E tem que ser, né? Porque essa energia, quando ela é cooperada, né? Ela tem muito mais força, né? Porque tem muita Verdade. força, é o que Sim. uma mãe dessas E o que acontece? passa, O né? começo é muito difícil. Então, a gente ainda teve o azar de pegar a pandemia no meio do caminho. E foi assim, durante uns 2 anos ali a gente sobreviveu. 2020 a 2022, a gente os voluntários sumiram, porque voluntário tem isso, tem muita boa vontade, mas também não tem aquele compromisso, por exemplo, que um profissional Contratado contratado tem. tem. Então de 30 a gente ficou em 5 e com várias preocupações, assim, né. Mas para quem está com um projeto ou tem esse sonho, o que eu posso dizer é: não desista. Porque quando a gente passa aí pela tempestade, vai passar o período, vai passar o tempo. O que a gente fez? A gente focou em aconselhamento e a gente simplificou o processo, né. Nós conseguíamos profissionais, voluntários que faziam palestras, então a gente divulgava as palestras, advogado, nutricionista, pedagoga. A gente teve uma oficina de criação de brinquedos com materiais recicláveis, então como usar esses materiais para trabalhar com as crianças em casa, né. Então a gente teve que refazer o caminho para sobreviver e poder chegar em 2023 com o ânimo de realmente conquistar aquilo que a gente esperava, né, um primeiro convênio. Essas 48 crianças são de Tubarão.
A maioria de Tubarão. Eu acredito que a gente deva ter alguma criança de Capivari, 13 de Maio, mas as cidades realmente mais próximas. Já tivemos de Jaguaruna, mas os pais têm muita dificuldade no transporte, né. Você tocou num assunto ali que, em determinado momento, a respeito da APAE, que a APAE abarca, Todas as todas as deficiências. deficiências, né. Eh, Vamos pensar nas escolas de educação básica, por exemplo. As escolas, elas têm que estar elas precisam estar preparadas para receber as crianças, né, os alunos, têm que ter os seus programas de inclusão, seus atendimentos educacionais especializados, e normalmente existe essa característica, né, ou a falta dela, principalmente, né. Mas, isso o que que tu encontrou, né, com relação à educação básica para os teus filhos, no sentido de incluí-los dentro de alguma instituição que pudesse ter essa amplitude de acolhimento, por exemplo? Então, na verdade, eu não encontrei, eu ainda estou tentando não estou tentando encontrar, hoje eu digo que eu estou tentando criar. Porque os meus filhos frequentaram a escola municipal até perto dos 5 anos, que foi quando eu decidi abrir minha empresa, porque para manter a situação toda regular da AMA, o meu trabalho lá sempre foi e ainda é 100% voluntário. Então de lá eu não consigo tirar nenhum recurso, mas eu também tenho contas, tenho dívidas, Sim, né. E na época nós temos uma escola particular na cidade que é muito boa, assim, que acolhe muito bem as crianças e que tem uma profissional exatamente nessa estrutura que você compartilhou dessa escola. E o meu sonho era colocar eles lá, então eu falei: "Vou começar a trabalhar, vou abrir meu consultório, vou fazer atendimento para conseguir pagar as mensalidades, né, vezes 3, lembra gente? São 3, gente". E assim a gente realizou esse sonho. Aí foi onde eu abri o Pipa, que é a minha clínica particular, e colocamos as crianças nessa escola. Então eles frequentaram a municipal, depois eles frequentaram a particular. Ficamos 2 anos nessa escola. o grupo PIP iniciou como uma clínica. É uma clínica, Ainda isso, é uma uma empresa clínica. privada, uma clínica, e a maioria dos casos a gente atende, né, questões de convênio médico, Uhum, encaminhamentos sim. ou judiciais, né, decisões judiciais. E temos hoje 2 espaços, um voltado para as crianças menores e uma segunda casa voltada para acima de 6, 7 anos outra com outro planejamento do espaço, né, de aprendizagem. Então o Grupo Pipa hoje consegue ter essa estrutura, porque é uma empresa privada, ela vem, né, de recurso privado. E aí, então, voltei a trabalhar, né, aí já ficou um pouquinho mais fácil cuidar de mim, né, falei: "Vamos se levantar, Manuela, vamos botar uma roupinha mais bonitinha, vamos voltar para o salão, vamos voltar a fazer a unha, vamos devagarinho", né. E coloquei eles nessa escola. O primeiro ano foi ótimo, porque era o pré-2, porque o infantil ele tem um planejamento lúdico por si só. E foi excelente. No segundo ano, quando a gente foi para a realidade do ensino fundamental, de uma escola particular, com muitas apostilas, as profissionais não sabiam como adaptar os materiais, tinham dificuldades. E aí, como eu já estava estudando na parte terapêutica, eu fazer aquilo, eu fiz. Naquele ano inteiro eu fiz as adaptações, eu montei todas as apostilas, mas me dava muito trabalho, me tirava muito do meu tempo e além disso, a escola privada, geralmente, ela tem uma rotatividade muito grande de profissionais, né. Eh, os profissionais procuram a estabilidade, muitas vezes, de um concurso, né, de uma vaga estadual, alguns municípios pagam muito bem, e a escola privada, ela tem que pagar o imposto, ela tem que fazer aquele malabarismo que quem tem empresa sabe como é, e é realmente difícil, e eu entendo isso. Então era uma escola que vivia a realidade que muitos particulares vivem, de ter um estudante, o estagiário, muitas vezes de psicologia, de pedagogia, fazendo o papel de auxiliar de inclusão, e tudo certo. Só que como era uma escola que também já estava sendo vista como referência, um número muito grande de pais de crianças com deficiência procurou essa escola. E elas não conseguiam dar conta de contratar o número de auxiliares necessários e de treinar e de dar suporte. E tem crianças que muitas vezes, né, na ausência da comunicação, o comportamento da criança comunica. Então, tem algumas que se jogam no chão, ou que batem, ou que mordem, porque ela está tentando expressar de alguma forma, né? E aí esse segundo ano teve rotatividade e muito custo, e era uma escola que eu é uma escola que eu tenho muito carinho, se eu pudesse eu pagar a profissional que fica com cada um deles, eu voltava para lá sem dúvida nenhuma, porque eu admiro, eu amo muito essa escola, assim. Nós temos inclusive no Pipa vários pacientes que ainda estudam lá,
E é uma escola que abre as portas todos os dias para a gente entrar. E a gente consegue fazer esse trabalho junto, de que a gente leva a informação terapêutica, eles aproveitam isso para o pedagógico e a coisa E flui. essa troca, ela é muito É rica, né? É necessária, necessário, necessária. indispensável. Sim, porque ela ajuda todas as pontas a funcionarem bem, né? A escola que fecha as portas, ou a escola que ela se blinda em relação a isso, para não poder mostrar que ela não tem essa habilidade toda, ela perde, né? Porque às vezes assim é mais rápido a mudança quando você assume que não sabe fazer e que E precisa que de quer. ajuda, do Uhum. que esconder isso e maquiar, e aí o prejuízo é grande Eu para todo entendo que mundo. tem que ter uma consciência dos papéis, né? Então ali você tem a família, tem a escola, tem a atenção de saúde, a atenção médica e a atenção terapêutica. Na medida que a consciência desses papéis, de que eles precisam trabalhar em Juntos. conjunto e de que precisam desenvolver as soluções em conjunto, isso seria muito mais fácil para todas as escolas. E a Muito mais fácil. criança teria um Às vezes, resultado um melhor. desses atores não, Não não coopera, tem né? consciência do seu papel. Né? Às vezes é a Às escola, vezes é às vezes também pode ser o ego, né? pai que Às joga vezes uma. eles têm até Né? consciência, mas não conseguem conectar as áreas, né? Então é muito importante conectar as Tem briga de ego, né? informações. Tem briga de ego, né? Entre, É, entre eu algumas vejo carreiras, entre eu vejo que hoje algumas. muitas pessoas não querem demonstrar suas vulnerabilidades, que todos têm, né? Vou dar um Sim. exemplo. A minha clínica, o Pipa, por exemplo, hoje nós pagamos em torno de 4 consultorias externas. Por quê? Porque eu não estou preparada, minha equipe não está preparada para lidar com todos os casos. Hoje a gente tem 2 analistas do comportamento, uma de São Paulo, outra brasileira que já trabalha com isso há 25 anos nos Estados Unidos, consultoria em dólar. Mais que os casos difíceis ou quando a gente empaca, é quando a gente senta com elas, leva, ó, é o nosso horário de isso aqui. E esse protocolo, e essa necessidade, não estou sabendo e tal. E elas nos ensinam. Outra coisa que é uma falha enorme no nosso estado, por exemplo, muitas crianças autistas ou com outras deficiências, elas não falam. Algumas por uma condição médica, outras não têm explicação, né. E a gente tem na lei da inclusão, que é lá de 2000 e não lembro se a lei da inclusão agora falhou aí, 2004, 2014? 2014? A ajuda dos universitários, que já está aí há bastante tempo, né, a gente tem lá o direito à voz, à comunicação. E existe uma ferramenta que se chama comunicação aumentativa alternativa, que podem ser pranchas, figuras, imagens, escrita, e que eu vou ensinar um outro caminho de comunicação para essa criança. Eu demorei muito para aprender isso. E hoje a nossa clínica acaba sendo uma referência na região porque a gente usa isso. Eu fui atrás do curso por conta dos meus filhos. Hoje cada um deles tem um tablet com um aplicativo de comunicação. Eles usam esse aplicativo para expressar várias coisas. A gente ainda está ensinando algumas coisas, né? E, por exemplo, o meu Miguel, que é o caso que, né, teve a internação hospitalar, que é o que tem mais dificuldade de aprendizagem no sentido cognitivo, ele é agora que começou a usar. A gente já usa isso há 2 anos e meio. Durante 2 anos foi só lutando para ele aceitar. Ele tirava da nossa mão, jogava no chão. Tirava da nossa mão, empurrava. Se eu colava na parede uma prancha com 16 figuras, ele ia lá e arrancava. Eu cheguei a parafusar prancha de impressa em gráfica em PVC. Eu falei: "Agora eu quero ver tu tirar". Levou umas semanas, mas ele conseguiu. Então, assim, lá em casa, eu digo que é um laboratório. E a maioria das coisas que a gente vivencia lá com os 3, a gente consegue e aí eu não desisto. Tem um médico que ele diz que as mães que têm meu perfil, ele chama de mãe táxi. Tipo assim: "Ó, aqui não deu, não vou ficar estacionada, eu vou lá, eu vou lá, eu vou cá e tal". Então, enquanto eu não achar, eu não vou sossegar. Mas tu sabe que tu és um ponto fora da curva nesse ambiente, Mas é né? porque a maioria das mães não tem fôlego, não tem força para isso. E tem dia que eu Ah, deve ter dias que, né, não, que Sim. eu falta digo assim: ar, né? "Olha, Imagina, eu cara. acredito, eu realmente acredito que até hoje eu não fiz nenhuma besteira com a minha própria vida, porque eu creio em Deus". Porque a vontade eu digo, se eu que sou uma pessoa cristã tenho vontade, eu imagino outras mães, de acabar com esse sofrimento, porque às vezes parece que é só o fim que tiraria esse sofrimento. Então, Tu acha que a culpa disso é muito cultural ou totalmente? olha, eu
eu não entendo muito de gestão pública, mas eu entendo que é uma responsabilidade da gestão pública. Então, hoje a gente tem uma Constituição que diz que todos nós, como cidadãos, temos direito à saúde, à educação. E a lei no Brasil, eu já tive, né, reunião com alguns deputados e vários deles vêm me perguntar: "Tá, mas isso aí, vamos fazer um projeto de lei?" E a minha resposta é: a gente não precisa de projeto de lei, porque a lei que a gente tem no Brasil, ela é linda, ela tá ótima. E o Precisa falta alguma sim, coisa? mas Falta. precisa cumprir. Ela precisa ser executada, o que a gente tem já não é executado. Que vai querer inventar coisa nova? Então, assim, ficar fazendo projeto de lei de cordão, projeto de lei de fila, esquece, isso já existe. É só para bater foto e sair no jornal. Sim. E eu fico muito doida com essas coisas, sabe? E aí, a lei que, por exemplo, direito à comunicação aumentativa e alternativa tá lá na lei da inclusão. Que escola, que crianças, que pessoas que vocês já viram com livro, com imagens, com um sistema de comunicação na mão, usando? A gente não tem isso. E não é caro. É caro se especializar. Aí eu vou dizer. Então, por exemplo, eu fiz o primeiro curso eu uso um método específico de CAA, que é o PODD, P-O-D-D, que foi desenvolvido por uma fono na Austrália, que já tem 40 anos de experiência na área e teve no Brasil esse mês. Então, assim, claro, o primeiro curso introdutório que eu fui fazer em São Paulo, é custo do transporte, é custo do Hotel, tudo, curso, comida, alimentação, isso tudo. tudo, É. né? E quem vai Agora, ficar com as crianças em casa tem que pagar, a né? maioria dos Tudo, pais não né? consegue. Era para isso vir das equipes, era para isso vir da Secretaria de Educação, era para isso vir da Secretaria da Saúde. E ninguém fala disso. E para mim o pior disso é que, por exemplo, hoje em Santa Catarina, Fundação Catarinense de Educação Especial, ela paga um programa que se chama Board Maker, que é um programa caro, que dá acesso para que a gente configure essas pranchas. E esse software, ele é disponibilizado para todas as APAES do estado. E eu nunca vi ninguém falando, ninguém usando, né? Eu já ouvi falar de uma APAE do Oeste que está usando e está fazendo uma pesquisa sobre. Só, ponto final, né. Como AMA esse foi um projeto específico que o estado fez para as APAES, como AMA a gente já não tem acesso. Tô eu lá lutando para conseguir o dinheiro para pagar o board maker, para a gente poder configurar pranchas melhores para as crianças, né. A gente faz do nosso se precisar usar o Paint, se precisar usar enfim, a galera lá usa os seus programas de edição e a gente monta. Mas o ideal seria e é um programa que já tá pago, tá lá. E é só que as pessoas não têm tempo para usar também. Não vou é uma culpa que ela vai porque, por exemplo, como é que a terapeuta vai montar a prancha se a agenda dela é cheia de crianças de 30 em 30 minutos? Como que essa pessoa vai fazer isso? Como que a coordenadora vai tirar um tempo se a função dela tem que manter o telhado quebrou, ela tem que ir atrás de alguém para arrumar o telhado, a terapeuta tal pegou atestado. Então, assim, eh, um pequeno número de pessoas sobrecarregado de atividades, com um aprendizado que nunca recebeu e com uma fiscalização que não acontece. Por exemplo, o meu primeiro curso de CA eu fiz pela fundação. Eles levaram uma profissional lá na bolha, na Unisul, isso há uns, sei lá, 3, 4 anos atrás. Trouxeram uma profissional de São Paulo. Ela era muito boa, não era a Gayle Porter, que é essa fono da Austrália, mas era uma profissional muito boa, trouxe várias estratégias. E o curso foi dado pela fundação para os professores segundo os professores do estado, do município que tivessem interesse, né? E para os profissionais de AEE, que existe hoje nas escolas, e para os profissionais dessas associações que têm os projetos junto com a fundação, né? E eu lembro que me marcou muito, porque eu falei: "Olha, tem um caminho para o meu filho falar, ele pode ter uma voz de outra forma, né". E a profissional ia dar 2 dias de curso, de manhã e à tarde. Fui cheio, bolha cheia, muitos profissionais. Primeiro dia, tudo certo, maravilhoso. No segundo dia, eu fui me despedir de algumas terapeutas que eu conhecia, falei: "Ai, tchau, bom almoço, até à tarde". E a resposta delas para mim foi: "À tarde a gente não vem". Falei: "Mas como assim? A mulher não terminou? Ela não fez o fechamento que precisava para te usar aquilo, sabe?" Elas: "Não, mas é que só precisa de 75% de presença para receber o certificado". Então, hoje, a fundação, Ai, Deus do céu. ela E fornece um calendário de treinamentos ótimo. Eu vou dizer sim, que sim. só que se isso não é fiscalizado, se não exige a prática, E aí, o que que adianta quem é que vai usar, né? Por mais que. ninguém. Agora, uma coisa que é incrível é o quanto que tem coisas que são desconexas nessa situação todo, o cenário que nós estamos vivendo, né? Porque vamos lá, para conseguir ter um tratamento que realmente tenha
provavelmente estou eu aqui fazendo os meus raciocínios pessoais, tá? Mas que tem, assim, todo o resultado integral, né? E que ele vai evoluir. Por exemplo, você precisa de fono. Você falou fono várias vezes, correto? Você Correto. falou terapeutas várias vezes. E tem muitas terapias, mas, por exemplo, um Terapeuta terapeuta ocupacional. Tá, te ocupacional, pergunto, quais psicólogo. universidades você conhece hoje na nossa região que tem formação em fono e terapia ocupacional? Fono, na nossa cidade, abriu turma ano passado, só ano passado, né, na Unisul abriu uma turma e acho que ia abrir ou abriu uma turma na FUCAP, mas olha só, a gente tá em 2024, né. Olha aqui, ó, que eu não E vejo o essa turma curso. vai se formar daqui a 4 anos, então daqui a 4 anos que a gente vai ter É, profissionais, porque eu mas é vou te ser bem difícil, sincero, é óbvio que tem, naturalmente, mas assim, mas é raro. ó, que eu não encontro um fono, ó. Não, terapia É. ocupacional mesmo não Não, tem Terapia ainda, terapeuta né? ocupacional, eu ocupacional Não não, é tem, muito não tem pior, acho que a eu acho gente que não existe no tem estado. Será que tem? eu acho que tem se eu não me engano tem um em Lages. Na Uniplac, talvez? Ou na Não Unifacvast? lembro, não lembro, mas assim, a maioria acaba indo para o Rio Grande do Sul, fazendo Lá tem em muito tempo, né, acho a que Santa fonoterapia. Maria, ali, tem uma cidade, Porto Alegre, Curitiba, né, mas em Santa Catarina realmente a gente tem e todas as cidades praticamente têm necessidade dentro da prefeitura, tem Não, vaga, sim, tem nas sim, sim. associações. Particular, geralmente a gente tem fila de espera, É. no particular, Pra fono e porque terapeuta ocupacional. terapeuta ocupacional mesmo tá mais difícil do que fono. E hoje o Mas grupo PIPA, né, a Clínica Especializada no Tratamento, que é o tratamento, né, do espectro autista, né? Hoje, pra gente poder entender, assim, como que trabalho que é realizado lá, o que as crianças fazem lá, enfim, como é que é a rotina? Só para poder compreender melhor, assim. então, Vamos imaginar, eu tenho um filho que tem essa necessidade, o diagnóstico já tá feito? Já? depende. Ah, tá. Então a gente recebe crianças que já têm o diagnóstico e que de repente o médico já manda, olha, é 10 horas de terapia comportamental baseada em ABA, 2 de fono com especialização em prompt ou em CAA. Tem médicos que já mandam, mas são raros esses médicos que já Que já mandam, mandam que ele estruturado o que é necessário. Mas exatamente. vocês recebem esse guia, essa orientação de tratamento com fono também já vem escrito? Ó, tem que ter Alguns fono. médicos sim, Tá aí, onde é que arruma fono? boa sorte. Então assim, tem consultórios, né, tem a Mas é fono qualquer fono? depende. Porque assim, ó, existem várias especialidades em todas as áreas, né. Geralmente para o autismo é indicado prompt para as crianças que têm apraxia da fala, que têm uma dificuldade na dicção. Algumas crianças autistas têm dificuldade também na alimentação, na deglutição, então a formação base já seria suficiente, né. Seletividade alimentar, a fono também ajuda nisso. E comunicação aumentativa e alternativa é a raridade. A gente tem poucas faculdades em Santa Catarina e pelo que a gente pesquisou, nenhuma delas tem nenhuma disciplina sobre isso. Coisa que essa fono que veio da Austrália já aprendeu quando ela fez a faculdade lá, 40 anos atrás. Então, assim, a gente tá muito atrasado em muitos aspectos, né? Mas Então tem que. Mas então é sempre uma luta. é sempre uma luta. Acha a resposta, Então, por sabe como exemplo, tem que fazer o tratamento, mas não tem. uma das minhas últimas contratações no Pipa foi uma fono que eu trouxe de Manaus, Amazonas. Tu contratou ela de lá? Contratei, trouxe ela. Ó, filha, vem, desce, vem morar Vem, aqui. vem. Ela tinha prompt, uma fono com bom currículo, estava lá trabalhando num plano de saúde, uma vaga intermediária, porque na cidade dela tinha faculdade, então tinha bastante procura, mas também tinha bastante demanda, né? Tinha Sim, sim. bastante profissionais. E aí ela tinha interesse em vir para o sul, né? Em mudar de estado, na verdade. E o marido trabalha home office, então deu tudo certo. Eu trouxe de Manaus, Amazonas. Então você tem essa fono lá. Tô com essa fono e ela acabou de voltar de São Paulo, que a gente pagou o curso de CAA para ela fazer com a fono da Austrália agora, o introdutório do POD, ela acabou de ir para São Paulo para fazer essa formação. Eu e um estudante de fonoaudiologia que eu tenho na clínica, que é um cara espetacular para comunicação aumentativa e alternativa, a gente esteve em São Paulo semana passada, 5 dias do curso avançado. Mas é R$ 9.000 cada pessoa, um Tudo. curso desse. Então, assim, nem todo mundo está disposto a investir. Então Só eu vendi o que curso, aí mais a passagem mais aérea, a a supervisão alimentação, depois. E aí a a- precariedade na saúde pública, para as A pessoas gente não ainda tem que nem a precisam sessão. de um atendimento Aí os vereadores vão especializado. fazer aquele curso de gestão política em balneário.
E Mas fazem igual algumas pessoas que só vão pra pegar o certificado. 75%. Aí vão é, Beto Carreiro, É, assim, né? olha, Vão pra... é Nada errado em Beto Carreiro da gente, todo mundo pode ir de Beto Carreiro. vamos para Só que se vai carreira. pro curso, vai pro curso. Vai Beto Carreiro depois do curso. Assim, ó, a gente eu digo que hoje um dos meus cuidados é tentar, assim, ó, não me desanimar, porque se a gente olhar para a realidade hoje, em todos os aspectos, a tendência é várias vezes eu já ouvi assim: "Olha, não te ilude, isso aí que tu tá sonhando, que tu tá querendo fazer, é coisa dos Estados Unidos, isso aí não é coisa do Brasil. Manuela, aceita". Por exemplo, os meus filhos ficaram 2 anos na escola particular, eu comentei, né. E aí, porque tinha rotatividade, dificuldades, eu tenho uma boa relação com a escola, eu falei: "Olha, eu não vou processar vocês, eu não vou tomar nenhuma medida, mas eu também não vou conseguir ficar aqui do jeito que tá". E porque o caso dos meus filhos é severo, então também tem outras necessidades, né. Pontuei as dificuldades para o diretor da escola, agradeci, sou muito grata até hoje, a gente faz uma parceria muito legal para vários casos, Uhum. mas para o caso dos meus filhos não deu. E aí o que que eu decidi? Vou colocar eles numa escola estadual, que eu ainda não tinha testado, né, e já vou abrir ação judicial. E assim eu fiz. Coloquei eles na escola estadual, fui no médico, todos eles têm laudo dizendo que eles precisam ter um acompanhante exclusivo, individualizado, eles não têm noção de perigo, tem risco de vida. Os meninos ainda usam fralda, a pessoa preocupada que ia ter que 7.000, 7.500 esquece. A fraldas. gente já gastou mais J- de 50.000 hoje em Sim. dia, nosso cálculo, né. Então, assim, os meninos ainda usam fralda, precisam, sabe, de um suporte, e o Estado o que que ele faz? Ele coloca um segundo professor por turma. Tem 2 crianças com deficiência? Tem 3? Tem 5? Segundo professor, tu pegou a vaga? Boa sorte. Te vira. Pode ser cadeirante, pode ter síndrome de Down, pode ser autista. É muito exaustivo, é difícil. E aí, essa pessoa faz o que ela pode, ela mantém a criança limpa e alimentada. E muitas vezes trancada dentro da sala, porque se abrir a porta, tu perde a criança. Eu, com todo o cuidado que eu tenho, com toda a rede de suporte, com toda a família, com todo o conhecimento, um dos meus filhos já fugiu de casa 4 vezes. Porque ele acha divertido, ele pula o muro, ele vai, ele não tem noção. O negócio dele é passear. E a palavra, uma das palavras que ele fala, passear. Carro passear. O negócio dele é estar na rua, né? E ele não tem a noção de que ele não vai olhar para trás e não vou estar ali, né? Então, assim, imagina na escola, e portão abre e fecha, e as pessoas passam, enfim. E eu fui no Ministério Público na época, na minha cidade, com esse pedido, acreditando que eu seria acolhida, e a resposta foi horrível, assim, sabe. Tipo, a cara que ela estava olhando pra mim, parecia que eu estava pedindo pra uma passagem pra Dubai, né, tipo: "Tu quer luxo". Falei: "Gente, isso não é luxo, isso é o mínimo. Nesse caso é o mínimo, porque depois, se vocês não fizerem o mínimo, vocês vão ter que arcar com o máximo, que vai ser caro". Falei: "Depois eu não quero enterrar um filho e vir aqui na inauguração da rua que vão botar o nome dele, ou do centro que vão botar o nome dele, porque em homenagem. Eu não quero homenagem nenhuma, eu quero o direito básico, a necessidade de hoje garantida". Fui no conselho tutelar, a mesma coisa. E aí Aí uma nova luta. e aí o pior, foi 1 ano lutando judicialmente. Aí eu tirei eles da escola, levei, vi que elas não tinham preparo, tirei, fui processada pelo Ministério Público, fui, ameaçada de multa, né, se eu não levasse eles de volta para a escola, a multa era de 1 salário por dia. Um salário por dia. Era uma coisa Se assim, você olha, podia pagar um salário por dia. ah, é, eles botar um professor para cada um não, Mas né. você pagar um salário por dia, você pode. É. Como é que define a capacidade que uma pessoa pode pagar um salário por dia, quando você define que o Estado não pode botar um auxiliar que botar. estaria ali. Então, assim, gente, vai, continue. Não é fácil. Eu não consigo achar palavras. E aí a cidade é pequena, e daí rola a fofoca, né, então muitas vezes chegou no meu ouvido: "Olha, Manu, conheço fulana que trabalha no conselho tutelar, lá tá todo mundo chocado de tu pedir isso". E elas rindo que tu nunca vai conseguir isso, que tu tá que o E que que, tu e que sonha a função de uma conselheira tutelar era proteger quem? Basicamente? funciona no Ministério Público, garantir o É, é, direito do menor. é. Assim, olha, a experiência foi terrível, foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade literalmente, assim, de ir pra dentro do carro, gritar, chorar, de assim: "Ó, para esse mundo que eu quero descer". Falei: "Senhor, Jesus, volta logo, me leva", porque deu. Falei: "Deu, não tem condições". E aí eu assim: "Poxa vida, quem sou eu? Eu não sou nada", né, pra eles eu não sou nada. Quem sou eu na frente do promotor? Quem sou eu na frente do prefeito? Quem sou eu na frente do secretário de educação? Pra eles eu não sou nada. Mas a sorte que Deus sempre manda a provisão, assim, o cuidado, né, e eu brinco com ela, minha advogada, a que faz as ações hoje pra mim, por pessoa física, ela é mãe de um autista. E ela começou a advogar depois do diagnóstico do filho.
porque ela também achava que ela não tinha força. Ela se formou quando o filho nasceu, pandemia, tal. E eu digo assim: "Querida, não é o gigante que derrota o gigante, é o Davi, é o pequenininho". Eu falei: "Deus, ele trabalha no milagre, então te acostuma, que comigo é assim". Quando foi pra ganhar terapia no SUS, já foi assim, todo mundo tipo assim: Manuela tá louca". Quando eu ganhei, ninguém acreditava. Falei: "Agora nós vamos lutar a mesma luta", porque a gente lia a lei e ela deixa claro que, de acordo com a necessidade, comprovada a necessidade, é para ser feitas as adaptações individuais. Que não, como é que eu vou chegar: "Ó, agora todo mundo que tem deficiência vai ser isso que vai ser feito". Não tem como. A pessoa que usa cadeira de roda, ela precisa de uma necessidade, de uma adaptação. A pessoa com deficiência auditiva vai precisar de libras, sabe. Sim. Então tem coisa que é básico, né, eu não posso botar todo mundo no mesmo balaio. E aí levou 1 ano, mas a gente ganhou. A gente teve várias negativas e ela com recurso, com recurso, com recurso. E aí em março desse ano, agora, né, a gente ganhou e eles hoje estão com um professor para cada um. Chegou em qual instância para ter a decisão? Chegou Chegou aí Eu achei que ia precisar chegar no federal, a gente Uhum. achou, mas foi em Florianópolis, com uma promotora em Florianópolis, na Alesc ali, que a gente foi. Daí na última audiência a gente levou os 3 e soltou os 3 na sala. E aí os 2 promotores se olharam, tipo assim, ó: "Gente, como que uma pessoa vai cuidar?". Eu cuido sozinha dos 3 na minha casa, com portão alto, fechado, eu cuido, tranquilamente. Você Meu levou os 3 e marido o fugitivo não fugiu? não, porque a gente foi numa excursão, foi minha sogra, Não, mas meu não, se marido, não, mas eu terapeuta. digo ele não fugiu. Não, infelizmente, ele que é o mais arteiro de Foi o que mais todos, se Foi o que mais comportou. se comportou. ele ficou Mas que sem vergonha também, né. não, deu raiva na hora. Eu falei: "Não, mostra teu Que potencial, meu filho, que eu sei que tu faz". que sem vergonha, E agora que esse ele olhou assim: "Cara, aqui acho que não dá pra eu". gente, ele já parou no hospital, ele já engoliu pilha, ele já pulou do 2º andar, esse guri já fez Engoliu coisa. pilha? Engoliu. A pilha do controle do portão. E já teve que fazer endoscopia. O Benjamin, assim, ele já dá um livro só de Benjamin. E aí, no dia, a sala da audiência, ela tinha várias lâmpadas, e eles têm muito essa questão sensorial, né. Ele sentou na cadeira, ele ficou hipnotizado pelas lâmpadas. Só que, graças a Deus, Miguel e Melina mostraram a realidade, então os 2 já fizeram valer, assim, a Melina não queria nem entrar na sala. Melina se agarrou na beirada da porta e gritava e chorava, eu falei: "Jesus, não é o que a gente quer, mas é a realidade que a gente Não, vive, sim, né". sim, sim. E o Miguel começou a subir nas cadeiras e pulava de cadeira em cadeira e ria, 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 feliz da vida, assim, né. Eles não têm noção, é como se fossem 3 bebês, assim, 3 Sim. crianças pequenas. E ali naquela audiência foi onde que era uma audiência de conciliação, a Secretaria de Educação mandou uma advogada que não sabia de nada, tudo que a promotora perguntava, a mulher passou vergonha. A promotora já tinha dito pra gente que ela não ia dar favorável, porque a gente tinha conseguido uma reunião antes, e ela: "Gente, essa é uma causa nova, tem que ser mais discutida". Só que naquele cenário, eu acho que ela se viu assim, ó, obrigada, não tinha como negar. E com aquela advogada que não sabia nem do que estava falando, os 3 ali muvuca, ganhamos favorável, e o Estado, nessa situação, nesse último, nem recorreu e já colocou os 3 professores. E hoje eu sei de outras mães que entraram e que em 1 mês, 2 já conseguiram, porque a gente abriu Criou a jurisprudência. jurisprudência. Exatamente. Parabéns, Mas parabéns. não foi fácil, foi ano passado mesmo, foi um ano assim, ó, chorado. Foi um ano Imagino. chorado. Essa decisão veio quando? Março Março desse ano, desse ano. 2024. Então, assim, agora é a luta E para ir é uma e é psicopedagoga, para então, ter as adaptações, assim, ó, ainda não tem, né. A gente leva os iPads, elas não sabem usar, elas não sabem o que fazer, então a gente ainda está num processo. Geralmente, professor 2, professor do AEE é ACT, né, eles não colocam os sim. concursados normalmente. Então ano que vem vão ser outras pessoas, eu vou ter que começar tudo do zero. E o que é E é um professor com uma formação comum também, não tem é, nenhuma Não, especialização para poder mas sabe. trabalhar esse acolhimento. Até nas escolas e na clínica, nós temos alguns estudantes, e eu falo, eu sou a favor, eu acho que o estudante ele pode ser um auxiliar de inclusão, só que ele precisa ser treinado e acompanhado. No PIPA, por exemplo, é isso que a gente faz hoje, a gente trabalha com a terapia baseada em aba, aonde a gente tem o que a gente chama de aplicador, que é um acompanhante terapêutico, que às vezes é um estudante de psicologia, às vezes é alguém recém-formado, né, e ele vai aplicar o programa que ele vai receber do coordenador. Hoje, no PIPA, eu tenho uma equipe de 6, 7 coordenadores, então assim, chegou no PIPA, essa criança vai passar por uma avaliação. A gente preenche um formulário com o pai, com a mãe, e vai identificar, ela fala, ela não fala, ele é adolescente, tem 2 anos. Para cada conjunto de necessidades, é um protocolo de avaliação diferente.
Ah, então tá. Ah, ele não tem diagnóstico ainda, ele precisa de diagnóstico. Então a gente escolhe o teste A, B e C, porque a gente no laudo vai colocar a nossa posição sobre diagnóstico. Ah, não, ele já tem diagnóstico, só que a mãe fala que ele é muito agressivo. Então, que testes que eu tenho comprovação que eu vou poder identificar esses comportamentos e elaborar um plano de intervenção? A gente escolhe. Então, as coordenadoras, cada uma tem uma especialização mais para um tipo de teste, e aí é onde a gente encaminha. E toda terapeuta que é aplicadora tem pelo menos 1 hora de supervisão por semana. Ela deixa a criança dela com uma outra terapeuta, senta do lado da supervisora e diz: olha, essa semana eu fiz isso. E todo dia tem os registros de sessão. Fiz isso deu certo, isso aqui foi bom, isso aqui não fluiu. E aí elas. Oh, meu Deus! E aí elas reestruturam a estratégia de intervenção. A gente verifica se eu preciso de outro material, porque, por exemplo, a mãe disse pra mim que ele ama o Pocoyo. Em casa ele só quer ver desenho do Pocoyo. Ah, eu preciso trabalhar pareamento. O brinquedo que existe de pareamento nas lojas é aquele que a gente encaixa quadrado no quadrado, círculo no círculo, caminhão no caminhão e os animais. Geralmente é isso que a gente encontra, né? Eu não acho brinquedo de pareamento Pocoyo. A gente tem uma equipe que vai imprimir, Fazer o brinquedo. plastificar. A gente usa, assim, a Eu adoro o Pocoyo, plastificadora. só pra deixar bem claro, Eu tá? também curto. Não, o Quer Pocoyo dizer, É eu o curtia, né? máximo. Faz não, tempo que eu não mas assisto. eu assisti, mas assim, ó, o Pocoyo, não. É E a muito paciência que a Ellie bonitinho. tem com o Pocoyo, né? É uma coisa que é incrível, que o Pocoyo apronta pra cima daquela. Mas aí você tem a estrutura de É. fabricar o brinquedo. Sim, porque daí Então, tem uma daí a impressora gente 3D pra tem. poder. A 3D não, a gente usa plastificadora Ah, normal, é é? tudo impresso, Ah, plastificado. Aí a 3D ainda mas não. vai chegar, vai Vai chegar. chegar, vai. Calma. Tá na É que lista. cancelou imprimido, eu pensei. Mas não, Não, mas vai chegar, porque vai daí a chegar. gente faz com Atenção, quem tá aí, né, assistindo, né? Vocês podem colaborar com esse quem projeto. trabalha com É, impressora 3D, quem 3D, tem, tá, tem. aceitamos. Mas geralmente o que a gente faz, né? As pedagogas têm Sim. uma Uma habilidade com habilidade. EVA, com ar- palito, é uma coisa incrível, né? Que elas fazem milagre. Artesanato. Então a gente adapta ao interesse da criança para poder Sim. pescar ela. Eu não caço para ela aprender uma habilidade, eu pesco. Tá, Então eu mas então preciso ter. a clínica é uma clínica, não é uma escola. É uma clínica, só que o Então, que acontece? Diferente de outros espaços, a gente não tem salas, somente salas separadas aonde entra o terapeuta e a criança, o terapeuta e a criança, e cada um fica na sua salinha. tá. A gente reproduz ambientes naturais, então a gente tem salas compartilhadas, que são espaços como uma sala de educação infantil. Só que ao invés de 20 crianças, eu vou colocar 5, 6, cada uma com a sua terapeuta. E aí eu tenho uma professora de música, eu tenho uma contadora de história. Será que ela sabe sentar e ouvir uma história? Quanto tempo ela faz isso? Ah, ela consegue 30 segundos, então nosso objetivo agora vai ser 40. Como que eu vou fazer ela chegar em 40? Como que eu vou fazer ela chegar em 50, em 60? Tu consegue mapear todos esses movimentos dentro da clínica para poder atribuir alguma escala evolutiva e saber como é que Sim, tu. todas as crianças têm pelo menos uma avaliação por ano, então a gente reavalia. Às vezes eu vou manter o mesmo protocolo do ano anterior, às vezes ela já evoluiu em alguns aspectos, eu vou ter que mudar o protocolo. Então, alguns protocolos são mais para comportamentos agressivos, outros são mais para as habilidades básicas, que, né, uma criança aprende ali na creche, né, na educação infantil. Outros protocolos vão ser para habilidades de independência, ela consegue atravessar a rua, ela consegue se servir, montar um sanduíche. De acordo com a idade, com o que é esperado, esses protocolos eles já Tá, mas então esses trazem. protocolos, eles saem de dentro da clínica e ganham movimento fora, na Isso, família, na escola, exatamente. A por exemplo, gente ele não é executado só dentro da clínica, ele me ele é executado, observado, analisado e gera um plano de intervenção, ok, e a família tem que participar. e a escola também. E Tem esse não, né, deveria. aí essas relações também são difíceis, são São. desafiadoras. Porque uma Hoje coisa é você tá com o paciente ali, tá? sim, Seu aluno paciente, a criança paciente, certo? Ok? Neste caso, o trabalho para ter um efeito integral, ele precisa que a família siga o protocolo. sim, E a escola também siga o protocolo. Então, esse sim. relacionamento e essa consciência, enfim, essa gestão de relacionamento, ela também é necessária para que todas as frentes andem junto. Sim, e o que acontece, no PIPA, a gente toma as decisões de maneira muito particular. Isso é difícil, porque as mães também tendem a se comparar. Mas, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela não está aceitando ficar dentro da sala, eu vou levar a mãe para dentro da sala.
A gente entende que uma criança ela precisa estar feliz, engajada e relaxada para ela aprender algo. Se eu tô com uma criança que está resistindo, Independente do diagnóstico, né? Isso que independente. você falou é É. pros atípicos, pros típicos, né? Para os típicos, a gente tem evidência de que se a criança está feliz, engajada e relaxada, ela precisa de 4 repetições para aprendizagem. Se ela está frustrada, irritada, triste, né, entediada, ela vai precisar de 200 repetições. 4 para 200? 4 para 200. Então é o que a gente tem de evidência. Pros Para os atípicos? típicos, para os típicos. Então, assim, se você é ensinado uma Feliz, fórmula confortável, matemática, relaxada ou entediada, estressada, chateada, 4 para 200 triste. nos típicos. E Nos daí nos típicos. atípicos, então, não. talvez Só, mais. só nessa. É. Então, o que que acontece? A gente primeiro vai deixar ela feliz. Então, se nessa sala fechada ela não tá feliz, eu vou pra grama, eu vou pro quintal, eu vou ligar a mangueira, eu vou. Assim, ó, eu vou me vestir de patati e patatá, se precisar, né? Mas eu Isso é vou. uma atitude extrema, hein? Já se vestiu? Já. Eu não. Mas as terapeutas da minha equipe tiveram essa ideia. E, gente, ficaram impecáveis. Já fizeram o show do Patati Patatá lá, assim, olha. Tu sabe que deu problema num patati patatá fake aí que teve no interior de São Deu, Paulo, hein? deu. Ixi. Não, mas deu, mas foi. Mas continue. Se tá dando certo lá os. Então, já o- tiveram a fantasia, Sim. né? Aquele momento de roda, né? Sim. Aquela coisa, né, da educação infantil, a gente já tem Praticamente uma carreta furacão do Grupo Pipa. dentro do Pipa, né? Então, assim, se precisa, tem crianças que, com a autorização dos pais, a gente sai do ambiente terapêutico. Então, a gente leva, por exemplo, perto da clínica, tem um cestão, tem uma mercearia. Do Kids, da Casa Grande, tem uma pastelaria perto, tem um mercado perto. Então, assim, eu preciso inserir essa criança na sociedade. Ele sabe andar na calçada, Uhum. ele sabe esperar a vez dele na fila do caixa, ele sabe que tem que pagar, ele sabe o que que é dinheiro, o que que é cartão, né? E a gente vai ensinando. Só que cada criança tem uma etapa. Então, o protocolo de avaliação, ele vem para me dizer aonde que essa criança tá. Com a queixa da mãe, do pai, da escola, eu escolho um para começar por ele. Às vezes pode ser que depois que eu faça aquele teste eu diga, nossa, não tinha nada a ver, tem que escolher outro. E a gente recomeça. Os pais de intensivo recebem um relatório por mês do que foi feito, do que foi aprendido, do que não foi aprendido. E no final, com orientação naquele mês do que a gente sugere que ele faça em casa. Os que não são intensivos recebem esses relatórios a cada 3 meses. Para as escolas, a gente tem uma psicopedagoga na clínica que faz as visitas. Toda semana tem escolas fixas, que a gente tem uma visita marcada toda semana, e tem escolas que são de acordo com a agenda, Sim. a solicitação deles, né? Tem escola que a gente nem pode entrar hoje ainda, em Tubarão. Tem escolas que não autorizaram nem a nossa entrada ainda. E então, hoje a gente realmente conta. Hoje o Pipa tem em torno de 60 pessoas, assim, para dar conta realmente dessa agenda. E eu digo que eu tento 60 fazer pessoas. profissionais. E atende quantas crianças? Não são só crianças, a gente Ah, tem sim, psicólogo de adolescente e adultos também. também. A gente tem um grupo de adultos com autismo. Olha só. E alguns que receberam um diagnóstico tardio, né? Depois dos 20 anos de idade, já que foram descobrir, né? E entender as suas particularidades para realmente se inserir na sociedade. Hoje a gente tem, acho que na lista de pacientes, 80, em torno de 80. Então é quase que 1 para 1, assim, mas é porque tem a equipe a gente sempre tem gente sobrando. E uma coisa que eu faço questão é assim, ó, a criança tem uma agenda com um terapeuta. Aquele terapeuta ficou doente, eu tenho step. Porque o autista, ele sofre muito com a quebra de rotina. E Entendi. quando a gente tá principalmente os casos mais severos que precisam de uma repetição mais contínua, às vezes um dia de falta, aquela Reflete no criança resultado. já regride, eu já tenho que recomeçar. Então, hoje a gente garante, né, uma estrutura que consegue, não é perfeita, né, nenhum lugar é Sim, perfeito, mas mas a consegue. gente trabalha E- realmente para bons resultados. E essas famílias crianças e adolescentes, e agora, como você me disse, até adultos que estão lá com vocês recebendo todo esse tratamento, é um tratamento que, no caso, são as próprias famílias que financiam, é particular. A maior parte dos casos, planos de Sim. saúde ou ações judiciais, né? Ah, Então, entendi. contra Então, o SUS, que abrem licitação, né? ações judiciais ou Sim. plano de saúde, ou famílias com muito recurso, enfim. Não, geralmente particular a gente nem passa orçamento, porque mesmo a família que vive bem no Brasil, hoje, com um filho autista, só o que essa pessoa já gasta de mercado, de Sim. sapato. Porque assim, ó, eles quebram as coisas, né? Ou os meus filhos têm mania de balançar no balanço com o tênis pra baixo, assim, a ponta do pé, sabe? Eu falei, meu Deus, não tem sapato que dure no pé dessas crianças. Não dá tempo de ficar pequeno às vezes.
Então, assim, Ó, para o pessoal do setor calçadista aí de São João Batista, né? Vamos mandar um recado, né? Atenção, designers de precisamos. sapatos e tudo mais. Esse Ó, pensem Esse no. foi o primeiro ano que a Havaianas lançou o chinelo adaptado, porque, por exemplo, a gente tem o chinelo com elástico para criança pequena, passou do número 32, não tem. E Ah, muitos deles não conseguem equilibrar o chinelo no pé. Então agora, foi o primeiro ano, agora 2024, que a Havaianas lançou. eu gostaria de ter um com elástico. Eu posso. Me veio uma curiosidade agora. O Crocs é um bom calçado para um. Eu particularmente amo. O que que eu já peguei de caso de queixa de mãe? De o filho ser um caso de autismo leve, de ter muita sensibilidade, mas quando os outros olham, não percebem que ele é autista, porque ele é inteligente, ele fala. Só que aquela criança só aceita andar de Crocs. A mãe até brincou, assim, ó, é o sapato social dele. Sim, E às vezes a gente precisa que ele se arrume um pouquinho mais, por exemplo, né, para ir num evento, numa sim. formatura, né? Evento social que tem, Eu, né? particularmente, já adotei o Crocs. Os meus filhos é Crocs quase sempre, até porque ele é fácil de colocar. E eu quero que Sim, eles coloquem sozinhos. Eu não quero eu ter que sim. sempre botar para eles, né? Então, só que também não é um sapato barato. Não. E os similares, muitas vezes, machucam o pé. A Então, qualidade já não é. não é fácil, gente. Então, assim, ó, mesmo que sejam pais que tenham boas condições, porque tem uma gama de custos, geralmente a gente acaba dando caminhos ou indicando advogados, né, que eles possam fazer Para reduzir esse para custo, reduzir para o poder. custo. Bom, Manuela, assim, para a gente poder, a gente gostaria de, né, de convidar em outras ocasiões aqui, né, para a gente Como a gente já poder. sabe que tem uma rota aí, É, Tubarão e Itajaí, né? Ah, até exato. ano que vem, ó. Sim, É. claro, Eu claro. concluo o mestrado no ano que vem, mas estou Verdade. aqui toda semana passando Então, por aqui. isso, a gente gostaria de convidar, a gente quer explorar um pouco mais, até tem alguns temas que a gente já avaliou, que a gente gostaria também de convidar. Mas assim, a gente teria muito mais tempo, né, pra gente continuar, mas a gente sabe que você também tem compromisso na sequência. Mas assim, o que que você deixaria de recado, né? eh, não vou nem deixar o recado pros. Eu acho que o recado de hoje, desse episódio, não seria nem pros educadores, né? Seria pras mães. O que que você diria, assim, como parte final do teu momento com a gente? Eu deixaria um recado para os dois, para Tá, os fica à profissionais, vontade. para os educadores, Tá. para as mães, que eu acredito que foi o que me fez chegar até aqui, assim. Eu brinco com as meninas, eu falei: "Gente, a minha lição de vida é a fábula do sapo surdo, né, a corrida de sapos e os sapos ao redor. Nossa, vocês já estão cansados, está muito longe ainda, não vai dar certo", e aí vai desistindo um sapo, vai desistindo o outro, até que um consegue chegar na reta final, né, e ganhar a corrida, e eles questionam: "Nossa, como é que esse sapo conseguiu, né?" "Ah, porque ele não ouvia", né. Então, assim, se a gente for olhar as circunstâncias, escutar o que o meio diz pra gente, é realmente desanimador, né. Mas sonhem, acreditem, não desistam, né. Acho que é essa a mensagem, porque a persistência, mesmo que com cansaço, chora um dia, deita, dorme, come, no outro dia levanta e tenta de novo, né. Transforma o luto em luta. Mas acho que a grande questão é persistir e acreditar na sua criança, porque muitas dessas crianças a gente olha assim: "Nossa, esse aí não vai aprender". A gente escuta isso de médicos, a gente escuta isso de terapeutas. Que tu tá fazendo ainda levando teu filho para terapia? Ele não vai aprender nada". E aí, quando a gente começa a implantar uma terapia baseada em evidência, essa criança está usando o comunicador para chamar a terapeuta de bruxa. Mais a dizer, Adorei, personagens adorei, adorei. bruxa, 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 Mas bruxa. Pra dizer que tá com dor no sim, joelho, no pé, e ele sabe o que gente. que é bruxa, né? Pra poder Sabe? chamar. Olha rindo. Eu acho que é a primeira pessoa que é chamada de bruxa que fica feliz. Ai, elas adoram. Ai, meu Deus, ele falou. Ele chamou de bruxa, que legal, né? Gente, porque às vezes ela não queria entregar um Sim, brinquedo sim. ou abrir a porta, tava negociando. Amei, A amei. gente fala que a gente faz os combinados, não dá pra querer mandar Sim, 100% na sim, criança, claro. né. Mas então, assim, existem caminhos, existem saídas, existe aprendizagem para acontecer. Pode não ser exatamente aquela que eu sonhei quando eu estava grávida, né, de que meu filho ia se formar, de que ele ia se casar. Pode ser que não seja esse caminho. Sim, Eu digo, hoje eu tenho plena ciência que eu não serei vó. Os meus filhos não têm um perfil hoje, com 9 anos, a gente consegue identificar, né. Mas a gente tem outros sonhos para realizar, tem outras coisas para fazer.
vai dar trabalho, vai ser difícil, vão desacreditar disso, mas tem pessoas que já estão lutando e que já conseguiram chegar mais longe. Então a gente se une com elas e vai. O mais lindo dessa história toda, eu acho que é tu ter os teus sonhos e conseguir fazer com que outras famílias também tenham os sonhos delas, com relação ao teu trabalho, com relação à tua dedicação, à tua entrega. E que legal para a gente poder ter o privilégio de ouvir a tua história, de ouvir sobre o Benjamin, a Melina, o Miguel, Estão convidados para ir em né? Tubarão nos conhecer. E com certeza o Vamos Anderson de sim. vez em quando aporta lá em Tubarão, a hora que ele estiver lá, a gente vai juntos conhecer Ah, vamos tirar o foto e grupo e botar no vamos, nosso. Vamos Combinado. lá no Pipa, porque quero conhecer. a tua história é uma história inspiradora, Na Pipa, né? Na clínica Pipa, né? É, Grupo é, Pipa. Grupo Pipa, no grupo. a tua história é uma história inspiradora, é uma história que deve inspirar muito, muitas famílias. Porque, como tu falou, né, da fila de espera, às vezes da pessoa que nem tem acesso a um atendimento, ou a um diagnóstico, Uhum. ou a uma informação que seja para Rede poder de apoio não ir tem. atrás, né? Então, isso a gente entende que é uma carência muito grande que nós temos. Assim como a gente tem carência no meio educacional de profissionais, assim como a gente tem carência no meio público de acolhimento, no meio político de entendimento, né, Uhum. de empatia com a causa, e tudo isso a gente entende, mas a gente não consegue vivenciar ou entender no cerne a luta que tu tá passando, né? O teu lugar é o teu lugar. E o que a gente consegue ver é as tuas conquistas, o quanto tu te motiva e o quanto tu fala com orgulho das tuas conquistas, do teu amor aos teus filhos e ao amor à causa que tu deu, e o quanto que tu tá reverberando isso na sociedade. Eu acho que isso é o grande fator multiplicador, né? E a gente é muito grato e muito honrado de te ter aqui hoje Obrigada. para poder ouvir e poder aprender contigo o quanto a gente ainda precisa evoluir, né, em termos de entendimento de normalidade, né, de entendimento de acolhimento, de empatia com essa situação, com essa causa e com o mundo normal que é isso, né? Então, muito obrigado, Manuela. Obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Obrigado por se dispor a estar aqui com a gente hoje. Eu sei que é uma mudança de rota, é uma programação também, mas com certeza a gente quer te ver aqui mais vezes também, né? Porque a gente entende que é um assunto que precisa ser discutido à exaustão, né? A gente não entrou em alguns assuntos que nós gostaríamos, principalmente envolvendo escolas e tal, mas a tua história já é enriquecedora e muito inspiradora para nós. Muito obrigado. Obrigada, gente. Então, Vou esperar o próximo convite. então, fechou. Muito bem, você acompanhou mais um episódio do Escola em Voz, hoje com a psicóloga Manuela Pereira, que é presidente voluntário da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Tubarão e Região Sul, a AMA, e também diretora clínica do grupo PIPA, né? Clínica especializada no tratamento do espectro autista na cidade de Tubarão. E qualquer outra clínica ou outras pessoas de outras regiões que quiserem compartilhar conhecimento, enfim. Estamos à disposição. Isso, muito lindo, muito obrigado. Você sabe que esse canal foi desenvolvido, idealizado, né, planejado e sonhado para levar ao público educador, ao público, enfim, desculpem, das escolas, conteúdos relevantes como esse. Mas ele não existe se você não se inscrever, né? Então inscreva-se, deixe o seu comentário, por favor, comente neste episódio, porque a Manu, né, vai acompanhar aí as falas de vocês, os depoimentos, tá certo? E tudo que vocês trouxerem. Nos acompanhe também nas redes sociais e até um próximo episódio.